grande decisão, uma decisão da Copa do Brasil. Você sabe que o torcedor do Flamengo acredita, né? Mas o torcedor do Atlético fez festa hoje à tarde em Copacabana. Na Avenida Copacabana, eles cantaram o Atlético com seus hinos de guerra. E vou dizer, a torcida é bastante grande aqui do lado direito das cabines de televisão no Maracanã. Mais uma decisão, eu estou ao lado do grande Neto. E aqui no Maracanã, a gente já sente um clima até de Copa do Mundo, não é, Neto? Primeiro, boa noite a você, Luciano. Parabéns por seus 50 anos de carreira. Um orgulho fazer mais uma final com você. Mais de 10 anos, já somos um casal. 10 verdade. Anos, já somos um casal. A verdade é o seguinte, o time do Atlético Paranaense é um time muito forte, clube grande. Tá todo de vermelho o Maracanã e é rubro-negro, tanto o Flamengo quanto o Atlético Paranaense. Tá aí onde os jogadores vão subir para esse estádio maravilhoso que Zico foi tão importante, como o Newton Santos, que daqui a pouco nós vamos falar, e tantos craques que passaram por aqui, o Gerson que veio te dar um abraço emocionante, o grande canhota. É um jogo extremamente difícil para o Flamengo, porque o Flamengo é um time veloz, o Flamengo é um time ofensivo, e se for muito para frente, um conjunto tão forte como o do Atlético Paranaense, nos contra-ataques com o Marcelo e com o Ederson, o Flamengo pode dar azar, e ainda mais tendo uma torcida incrível e empurrando o seu time. Tem que ser inteligente o time do Flamengo. É bom lembrar que o Flamengo já sai como campeão. 0-0 dá o título para o Flamengo. 1-1 nós vamos para os penais. De 2-2, 3-3, 4-4 vai dar a representação do Atlético Paranaense, que joga por um empate. Ganhar, então, nem se fala. Bom, a gente vai voltar daqui a pouquinho. Muita emoção na tela da Band para você, muita gente bonita torcendo. Olha, o Maracanã está em festa. E como é bom uma decisão no Maracanã, não é, Neto? É uma coisa maravilhosa. Já estivemos aqui fazendo a final da Copa das Confederações, a seleção brasileira contra a Espanha. Foi maravilhoso e de novo aqui no grande estádio Maracanã. Muito bem. Mário Filho, né? Mário Filho. Mário Filho. Olho na tela, olho na Band. Futebol da Band, o mais querido do Brasil, time de maior torcida do mundo, o Flamengo de Zico, rumo ao título, está escalado com um é o goleiro Felipe, lateral direito 2, Léo Moura, zagueiros 14 Wallace e 33 Samir, lateral esquerdo 27 André Santos, no meio campo 40 Amaral, 15 Luiz Antônio, 8 Elias e 20 Carlos Eduardo. No ataque 26 Paulinho, 9 Hernani. O técnico é o Jaime de Almeida. E com um painel maravilhoso, né? A torcida do Flamengo saudando a equipe domingo e o Atlético Paranaense com o nosso Fernando Fernandes. Que tá bem no Campeonato Brasileiro, quer ficar melhor ainda na Copa do Brasil, vai jogar assim. 12, Everton, 28, Juninho, 3 para Manuel, 35, Luiz Alberto, 6, Pedro Botelho, completa a defesa. 5 é David, 31, Zezinho, 30 ele, Paulo Baier, 39 anos, 11, Felipe, novidade no time, 7, Marcelo, 77, Ederson, Wagner Mancini é o comandante. E o árbitro é gaúcho. Leandro Pedro Voaden é o juiz. Assistente 1, Emerson Carvalho, de São Paulo. E assistente 2, Marcelo Vangassi, também de São Paulo. Não é pra falar, não é pra botar defeito, não é nada. Mas o uniforme do Atlético e do Flamengo, eles se parecem, né? As listras, elas são realmente, as listras são na vertical do Flamengo, na horizontal, perdão, do Flamengo, e na vertical do Atlético. Ora, né? Podia jogar com o segundo uniforme branco, né? Mas eu acho que o Atlético Paranaense, se o Fernandinho puder me ajudar aí, eles estão, acho que o uniforme por baixo, eu acho. Ah, bom. O segundo uniforme, tá vendo? Eles vão tirar. Eles entraram com o primeiro uniforme até para mostrar que eles são rubro-negros para o torcedor do Atlético, que é um clube grande, um clube que tem um estádio maravilhoso, né? E agora eu sou um segundo uniforme que é bonito também, sabe? Muito bem, tá explicado porque eu falei, o que vai acontecer aqui? Bom, infelizmente hoje nós perdemos Newton Santos.
E eu vou dizer uma coisa para vocês, tem muita história. A gente tá vendo, aos 88 anos, nos deixou, né? Daí o Nilton Santos, esse gol aí que ele marcou contra a Áustria, o Zagallo hoje deu um depoimento dizendo o seguinte: o Nilton era tão moderno que ele fez um overlapping para fazer o gol contra a Áustria. E aí foi tão inteligente contra a Espanha ali que foi pênalti, ele deu um passinho à frente e o árbitro deu falta, né? A inteligência dele nessa época. E uma outra coisa do Nilton Santos, os comentaristas de hoje, entendidos, né? Dizem que só tem ala agora, né? Ele já era ala naquela época. É verdade. É verdade. Luciano, diga. Você vê que o atleta trocou de camisa, vai de branco. Sim, sim, ele entrou com a branca por baixo, graças a Deus, facilitando para todo mundo. É para justificar que é preto e vermelho. É, isso daí. O Neto também matou essa charada. Bem, vamos trabalhar ou não dá? Ou não dá? Tá vindo aqui o Luiz Alberto, um cara que conhece bem o Maracanã, jogou no Flamengo, conhece a casa. Obrigado ao Luiz Alberto que atravessa o campo falar com a gente. Pô, deram um susto, rapaz. Iam jogar com a camisa número 1, mas era só para entrar para marcar presença, né, Luiz? Boa noite. Boa noite, não. Aquilo ali é que o pessoal da rouparia pediu para entrar com aquela camisa ali e a gente teve que... É superstição da bola, né? Não, nada a ver. De repente, algumas pessoas ficaram assustadas da gente ter que jogar com essa camisa, mas não, a gente já veio jogar aqui, a gente sabe que é a branca, aquilo ali só foi para fazer uma propagandazinha. Como é que mata o bicho hoje? Jogo bonito, jogo gostoso, onde muitas equipes queriam estar aqui no lugar dessas duas, né? E é a gente fazer o que a gente sempre vem fazendo, né? Independente da vantagem que eles têm, jogando em casa com o apoio da torcida. Eu já vi muita coisa no futebol, então a gente está quietinho ali, deixa a gente quietinho fazer o nosso trabalho ali bem feito. Boa sorte, obrigado. Obrigado você. Valeu, Sandrão. André Santos, muito importante nessa campanha do Flamengo na Copa do Brasil. O Flamengo parte para cima, o Flamengo espera, já que o 0 a 0 é do Flamengo. Como esperar com essa torcida espetacular? Dúvidas, torcedor, não tínhamos dúvidas que estaria presente. Eu acho que uma final excelente para que a gente possa concretizar todo o nosso trabalho. Sabemos o quanto vai ser difícil, mas esperamos fazer um excelente jogo e vir aqui. Eu acho que temos que continuar fazer aquilo que viemos fazendo dentro da competição. Bom jogo, boa sorte. Sandro. Sim, Fernando. Ao lado aqui do Paulo Baier, se tem um exemplo de cara que leva a sério o que faz, é você, Paulo. Idade não tem pra você, tempo e o trabalho em campo mostra isso. E esse teu time hoje, o que vai aprontar? Vai ser campeão. Esse é o objetivo nosso, ser campeão. Eu acho que nós fizemos um bom jogo hoje de inteligência, de posse de bola, e quando tiver a oportunidade de matar, a gente tem grandes chances de ser campeão. Qual que vai ser o bote? Atacar, vamos fazer gol. Legal, tá aí o Paulo Baier, tá dado o recado, hein? Tá dado o recado do nosso grande Paulo Baier, um dos grandes jogadores do Campeonato Brasileiro, do futebol brasileiro, né, e que está em campo. É um menino. Nos pontos corridos ele é o maior artilheiro, 101 gols, né? A gente falou muito isso nos donos da bola de hoje. Uma coisa importante, Luciano, que o torcedor do Atlético Paranaense tem que entender, que está acompanhando a Band com exclusividade, é que é um time muito forte. Você tem o Felipe que entrou para fazer essa marcação, o David, menino de Londrina, volante de qualidade, o Zezinho, outro volante, um segundo volante com a perna esquerda, dá liberdade para o Paulo Baier. O Atlético Paranaense tem que jogar diferente do que jogou lá do Evaldo de Brito. Não jogar com medo que jogou do Flamengo. Sair para o jogo, entender que o contra-ataque é muito importante. Tem dois zagueiros muito bons, que é o Luiz Alberto e o Manuel. E uma coisa muito importante, o Marcelo cair nas costas do André Santos. Se o Atlético fizer isso, o Atlético tem grandes possibilidades de se tornar campeão da Copa do Brasil. E o Flamengo, que joga com uma massa como essa, que já nesse gramado Adílio, Andrade, Lico, grande Lico, Uri Geller, ponta esquerda, Leandro, uns maus laterais direitos que eu vi jogar. Se jogar com disposição, compacto e principalmente na velocidade do Flamengo, porque o time do Flamengo é muito veloz, também tem grande chance de ganhar esse jogo. Então um jogo de xadrez e a tática, o posicionamento tático vai definir quem vai ser o campeão. Luciano, Diga. Jaime de Almeida, técnico do Flamengo, como é que se posiciona taticamente o time do Flamengo? E o Paulo Baier disse lá, vamos atacar. O que você espera do Atlético realmente logo no início? Espero que um grande jogo, eles vão atacar, nós também vamos tentar vencer, que eu acho que 0 a 0 é uma pequena vantagem, mas a gente ficar recuado lá atrás só defendendo, a gente vai dar o que eles têm de melhor. Tá certo, obrigado. Esse é o técnico do Flamengo, Jaime de Almeida.
Almeida, nada do 0 a 0. O Flamengo vai atacar, Luciano. Paulo Baier, o capitão do Atlético. O Léo Moura, capitão do Flamengo. E mais o trio de arbitragem. A última vez que eu vi o Voaden apitar, ele apitou mal, foi em Curitiba. Foi um jogo, inclusive, saiu muito vaiado, né? Foi aquele jogo contra o São Paulo. Do Curitiba contra o São Paulo. Vamos ver se hoje ele apita bem, né? Ele é bom árbitro, mas por outro lado, o assistente número 1, que é o Emerson Augusto de Carvalho, é um dos melhores assistentes desse país, junto com o baiano, que eu me esqueci o nome do baiano, mas que eu sempre falo isso. Tá aí o Voaden cumprimentando o Wagner Mancini. Tudo pronto para começar mais uma decisão na Band, a Copa do Brasil, pois não? E esses dois bandeiras vão estar no Mundial de Clubes do Marrocos, representando a arbitragem brasileira. O Atlético Mineiro está na briga pelo título. Olha aí. É o Alessandro Matos, o outro bandeira que o Neto se referiu. Falou, Alessandro Matos. Mas o Atlético Mineiro já perdeu, porque o Milton Neves vai para lá, tem um cara mais pé frio que o Milton Neves. Então o Atlético Mineiro já perdeu já. No detalhe para você, o árbitro Voaden do Rio Grande do Sul, Paulo Baier, o Ederson, grande artilheiro do Atlético. Vai começar no Maracanã, mas está lotado o Maracanã. É lindo, lindo demais. É o palco da final da Copa do Mundo do ano que vem. Que, aliás, vai ter o sorteio em Sauípe no próximo dia 6. 1 minuto de silêncio, lógico, em homenagem a Nilton Santos, a enciclopédia do futebol. Todos gostavam do Nilton, né? Não era só o torcedor do Botafogo ou aquele que admirava o Nilton na seleção brasileira. Todo mundo sabia da categoria, do estilo, da beleza do futebol do Nilton Santos. E o Nilton, ele integrava a seleção em 1950 e perguntaram para ele, você foi reserva? Ele falou, lógico, o Flávio queria que eu desse bico na bola, eu não dou bico na bola. Começa a decisão da Copa do Brasil aqui no Maracanã. Carlos Eduardo tocou na bola. Vamos ver o time do Flamengo. Posse de bola para a equipe do Rio de Janeiro. Bem, tomou bem lá, hein? Marcelo, Baier, Marcelo. Chegou lá para fazer o corte, Samir. Fez o corte, Luiz Antônio. Levantando para o campo de ataque do Flamengo. Recuperação é feita na esquerda com o Pedro Botelho. Na zaga central, Manuel. Campo de ataque do Atlético. Paulo Baier. Olha o domínio do Paulinho. O Hernani está ali pelo círculo central. O Paulinho está mais aberto pela meia esquerda. Esse é o Hernani. Ia subir. Luiz Alberto passou pelo Luiz Alberto. Passou pelo Manuel. Saiu lá o Everton. A gente tem que deixar bem claro também que o Hernani, né? E o Sandro pode até dar os números. Se eu estiver errado, ali no Bordalo disse 16 gols. Já no Maracanã, o 17, 33 da temporada. O Hernani, um baita de um centroavante. E conquistou essa torcida. Vamos ver o Atlético. Exatamente isso aí, o artilheiro do novo Maracanã, artilheiro do Flamengo. E quando o Marcelo Moreno chegou, imediatamente o Mano colocou o Hernani no banco de reservas e depois ele recuperou a condição de titular. Levantamento para o Marcelo, passou pelo Marcelo, saiu com tiro de meta para a equipe do Flamengo. Início de jogo aqui no Maracanã. Você pode ser o comentarista online entrando no endereço band.com.br/futebol. E hoje na decisão, né? Um tapete, hein, Luciano? É, inclusive aqui na esquerda, Neto, aquela grama aqui, aquela falha já foi recuperada, hein? Arrumar e assistir a Band. O que é muito bom para todos nós, né? Esse gramado do Maracanã e a torcida do Atlético aqui à direita, numa coreografia com os braços. É impressionante a torcida do Furacão. Posse de bola para a equipe do Flamengo, vinha vendo lá de trás, estaria impedido o jogador Paulinho. Recuperação para o Atlético Paranaense. 2 e a falta marcada. Ficou ali e foi falta sim. Está reclamando ali muito o jogador Elias. Mas houve a falta, Paulo Baier pegou. Foi em cima do número 5 da equipe, o David do Atlético Paranaense. Cobrança para a equipe do Atlético. Uma transmissão da Band para você, decisão Copa do Brasil. Esse tipo de jogada eu já acho um erro. Levantou o Bauer. E vou falar o porquê. Você joga com um adversário que joga pelo 0 a 0. Toda falta, se for demorar esse tempo todo, não é legal.
para a equipe do Atlético Paranaense. Toca essa bola, já sai jogando, vai pra cima com o Juninho, com o Manuel, encosta o David, encosta o Zezinho. O que não pode é meter essa bola na área. Hernani levou a falta, ganhou de vencida, vai bem a equipe do Flamengo. O Manuel fez a falta, olha o Flamengo chegando lá no cruzamento, a bola passou a linha de fundo. Saiu. Tiro de meta, o André Santos não conseguiu cruzar, tiro de meta para o Atlético Paranaense. Está aí a falta no detalhe, em cima do Hernani. Você se lembra que na partida contra o Corinthians, o Hernani saiu com o braço machucado, né? O Luiz Alberto que fez a falta ali. Devolução para a equipe do Paraná, o Furacão. Você que acompanha a decisão aqui pela Band. Vencedor vai para a Libertadores. Só isso, mais nada. Luiz Alberto. Pedro Botelho. Felipe. Manuel. Você vê que toda a linha do Atlético está no campo de ataque. E revidou o Hernani em cima do Manuel. Lá vai Marcelo, cruzamento para a grande área. Chegou lá para fazer o corte, Samir. E é um empurrão, né? Falta cometida. Felipe fez a falta. Ele que é do Atlético, fez a falta, o Arthur marcou em cima do Luiz Antônio. Olha o lance. Luciano, diga. Você falou que vale vaga para Libertadores. Se o Atlético ganhar o campeonato e ele terminar no G4, abre uma vaga para o 5º colocado do Campeonato Brasileiro, conquistar também o seu espaço na Libertadores do ano que vem. Aí que tá o detalhe, muita gente torcendo pro Atlético, né? Ao invés de G4, ficaria G5. E Oliveira Andrade está acompanhando o Ponte Preta de São Paulo. A Ponte pode hoje ir para uma final histórica na Copa Sul-Americana de Futebol. Ganhou o primeiro jogo do São Paulo por 3-1. Joga hoje em Mogi. Lateral esquerdo Pedro Botelho, partido por campo de ataque. Felipe. Ederson. Veja o Atlético. Furacão vai. Corte é feito pelo André Santos. E a bola passou, saiu, arremesso lateral para o Atlético do Paraná. Paulinho foi mal na bola. Veja ali indicando a posição, Amaral. Vulgo Maurício. O amigo dele é Maurício mesmo. Paulinho. Esse é o Hernani. Por enquanto, o Flamengo não conseguiu descer uma vez. Paulo Baier meteu na grande área, a bola foi fácil para o Felipe. Além de não descer nenhuma vez, o Atlético tem uma postura que eu achava que ia ser diferente. A postura de marcar sob pressão, não deixar a equipe do Flamengo jogar, né, com o Paulo Baier, o Marcelo e o Ederson bem posicionados. E o menino Felipe também, que é de Piracicaba, que já completou. Olha aí, falta agora ali, ó. Um botando o dedo na cara do outro ali, o Luiz Antônio junto com o Pedro Botelho ali, ó, brigando. Zezinho, diga-se de passagem. Os dois brigando, Luiz Antônio e Zezinho. André Santos, vem o Flamengo, campo de ataque 0-0 aqui no Maracanã. Vamos para 6 minutos, jogada do Paulinho pela esquerda. Olha aí, vai bater pro gol, bateu pro gol na direita, espalmou o Everton no tiro de Luiz Antônio. Uma bola perigosíssima, depois aliviou o Manuel. E a torcida do Flamengo vai à loucura aqui no Maracanã. E aí é um erro por parte do Atlético Paranaense, até porque quem fez o gol lá no Dorival de Brito foi o Amaral, batendo de fora da área quando conseguiu o empate. O Everton, que é um baita de um goleiro, fez uma grande defesa, já começa a mostrar que os dois volantes da equipe do Flamengo são jogadores de qualidade. E o que o Adílio disse hoje e o Andrade, que foram dois especialistas, né? Andrade e Adílio é brincadeira. Eles que estiveram no dono da bola, daqui a pouco o Danilo Gentili comanda o programa que acaba com o tédio da madrugada aqui na Band. Vem Atlético, vem Furacão, Pedro Botelho. Levantamento é feito, a bola ficou mais para a equipe do Flamengo. E o corte, colocando pela linha de lado o Juninho, quando tentava descer, o Paulinho, diga. O pessoal está reclamando muito ali do Wagner. Aí o Zezinho, no detalhe para o amigo da Band em todo o Brasil, 7 minutos 30 segundos, 0-0. Olho na tela, olho na Band. Chevrolet Cruze, precisão, estabilidade e muita tecnologia.
Diga. No banco do Atlético Paranaense, um campeão mundial, Moraci Santana, preparador físico, campeão em 94. Falta cometida pelo Paulo Baier em cima do goleador Hernani. Outra pessoa importante na comissão técnica do Atlético Paranaense é o Antônio Lopes também, que conhece muito o time do Flamengo, né? E muito o futebol carioca, né? Falta para a equipe do Flamengo, levantamento em direção à grande área, cortou de cabeça Manuel, por cima é duro, hein? Olha o Marcelo, contra 2 jogadores do Flamengo. Amaral. Saiu para receber lá o Elias, vem pela meia esquerda. Vamos ver lá, Paulinho. Elias. Não passou não. Manuel completou o corte, Paulo Baia. O Flamengo já adianta a sua marcação, impressiona, né, Luciano? Pressiona, porque estava sendo pressionado. Elias fez a fuga, mas a bola acabou ficando fácil para o Everton. Levantamento para o campo de ataque do Furacão. Bola tocada de cabeça pelo Wallace para fora. Vai deixar o Wallace e o Marcelo mano a mano, tanto é que trocou, né? O Ederson está do outro lado, do lado direito, e o Marcelo veio do lado esquerdo. E o treinador Jaime está preocupadíssimo com isso. Que no mano a mano não é fácil não, marcar o Marcelo, hein? Vem Furacão. Olha Zezinho. Posse de bola para a equipe do Flamengo. Vamos ver o Luiz Antônio. Vai puxando o contra-golpe para a equipe do Flamengo. Vai descendo o Léo Moura, que é o capitão. Vem Léo Moura, chegou perto da grande área. Evitou a falta ali o jogador Pedro Botelho, mas a bola acabou saindo com um tiro de meta para o Furacão. E o Léo Moura reclamando bandeira. 9 minutos, 34 segundos nesse lance aí, o Léo reclamou a falta. Foi falta dele. Então, o lance anterior que o Zezinho deixa o braço no rosto do Carlos Eduardo, que até agora, falar a verdade, no Flamengo não jogou absolutamente nada. Não é o Carlos Eduardo que eu conheço do Grêmio, não. Aquele do Grêmio joga muito. Vem Furacão, bom lance. Felipe fez a volta. Paulo Baia, bom passe. Entrou pela direita, Juninho no cruzamento, tirou para fora o Samir. Botou para fora. Tá aí o Atlético chegando. E o Samir que vai estar jogando porque o Chicão sentiu a contusão no primeiro jogo, né? O Chicão, que é um baita de um zagueiro, um dos grandes zagueiros do futebol brasileiro, e por sinal um dos melhores, na minha opinião, e faz muita falta pela experiência dele e na bola parada também. Lá vai Paulo Baia, bola parada, na cobrança do escanteio. Felipe colocou para fora da grande área. Tá tentando o Ederson, acabou deixando, presenteou o Flamengo, vem pro contragolpe com o Paulinho. Olha o Paulinho, boa velocidade. Se abrir aqui na direita, estava completamente livre o jogador Luiz Antônio. E aí o Carlos Eduardo, quando veio na velocidade o Paulinho, que ele é um destro e joga do lado esquerdo, partindo para cima, muito bom jogador. Quem descobriu se o jogador foi o Célio Silva, se o Carlos Eduardo tivesse um pouquinho de inteligência, saberia que ia chegar alguém. E quem chegou? O volante. Se ele mete pro Luiz Eduardo sairia na cara do Everton e poderia sair o primeiro gol da equipe do Flamengo. De novo o Flamengo, Luiz Antônio. Bola do lado esquerdo, Paulinho. Vem Paulinho. Vai tentar bater pro gol. Não, chamou Luiz Antônio. Dominou, bateu mal. Luciano, pois não? Um detalhe do jogo, Emerson Augusto de Carvalho chamou o quarto árbitro, Ricardo Ribeiro, e disse para ele o seguinte: a placa de publicidade do outro lado, a luminosidade pelo ângulo está me atrapalhando. Vê se consegue mudar isso. São detalhes da grande decisão da Copa do Brasil para você. Quem erra cai, quem acerta ganha R$100 mil. José Luiz da Atena, ele quer saber quem fica em pé. Amanhã às 10h30 da noite aqui na Band. Posse de bola para a equipe do Atlético. Pedro Botelho. E quem faz muita falta nesse time do Atlético Paranaense é o Everton, né? Que é um jogador que fazia aqui a ala esquerda, né, Luciano? Muita velocidade, não é nenhum craque, mas um jogador muito importante na parte tática para a equipe do Atlético Paranaense, até do desenvolvimento do Ederson, que é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, que tem 17 gols, se eu não estiver errado, e que está saindo da área. E se o Ederson sair da área para receber a bola na intermediária, ele está morto. Por enquanto vai dando Flamengo 0-0. Esse resultado interessa ao Mengo, mas é muito cedo.
12 minutos, 42 segundos. Primeiro tempo. Manuel. Houve falta antes. Por isso que ele foi para a bola de uma forma muito tranquila. A partida estava parada. Vem o Furacão. Pedro Botelho. Paulo Baia. Podia ser acionado, está um pouquinho mais à frente. Manuel. Agora sim. Aí a bola em direção ao Paulo Baia. Olha lá. Se intrometeu, dominou, ficou de frente para o lance. O Manuel podia ser acionado. O Luiz Antônio cortou para a equipe do Flamengo, mas a bola fica rondando a grande área. Paulo Baia botou na área. Bem, Felipe, bem, Felipe. Com antecipação, saiu bem o goleiro do Flamengo. Sai jogando com o André Santos. Pagou geral ali, né? Hernani. André Santos vem para o campo de ataque. Olha a recuperação, bem na recuperação, Juninho. Vai descendo. O Manuel pode ser lançado dentro da grande área. Quando o Atlético desce praticamente no mano a mano no contra-ataque, é broca, hein? Não, mas só que tem uma coisa, né, Luciano? Quando o Juninho desceu, ele começou a correr tanto que ele parou de pensar. Quando o jogador para de pensar, passa a bola para o companheiro que fica mais fácil. Toque na bola do Léo Moura. Tem condição legal, deu bandeira, hein? Vai embora o Carlos Eduardo, trazendo com a perna esquerda para a grande área, chutou, a bola foi desviada. Escanteio para a equipe do Flamengo aqui no Maracanã. Veja aí o chute. Vai bater exatamente o Luiz Alberto. É o Felipe pagando geral aí, você vê? Que barbaridade. Cobrança de escanteio para a equipe do Flamengo. O rebote é do Léo Moura. Muita força, muita força. É brincadeira, né? 70 mil pessoas no Maracanã, um estádio lindo como esse. Aí vai o Carlos Eduardo, foi todo mundo, os dois zagueiros, o Samir e o Wallace. Todo mundo, o cara mete o escanteio no chão. Mas é o fim do mundo. Como é que pode o jogador da capacidade, o que ganha, sabe? É muita falta de competência bater o escanteio desse jeito, ainda mais no Maracanã, hein? Ô Luciano, pois não. O Hernani se superou, ele tá com uma chuteira de cada cor, rapaz, essa eu não tinha visto ainda. Olho na tela, olho na Band. Oi, agora é tudo por dia no pré-pago. O Everton agora pagou geral para a retaguarda e para o time do Atlético. Não tinha para quem soltar. É porque o Flamengo marca a saída de bola com o Hernani, com o Carlos Eduardo, os dois pontas marcando forte. Tanto o Luiz Antônio e também o Paulinho batendo de frente com o Pedro Botelho e com o Juninho. E aí não dá espaço para a equipe do Atlético Paranaense sair. O que tem que fazer o goleirão? Dar o chute para frente. Aí o que aconteceu? Bola para o Flamengo. O arremesso lateral para o André Santos. Está aí o Luiz Antônio. Um detalhe para você aqui na Band. A bola voltou para o Furacão. Fez a volta ali o Manuel. Levantamento do Manuel. Procurou Marcelo. Vai Marcelo. Os dois se chocaram. O André Santos e também o Manuel. Mas a bola acabou saindo. Fácil para a equipe do Flamengo. Algum problema com a bola, Luciano? Tá lá o quarto árbitro, lá atrás do gol do Weberton. O Mancini estava reclamando da bola, ele tá com ela na mão, vamos ver o que vai dar. Ainda hoje, após o Jornal da Noite, tem o melhor da Liga com o que rolou de melhor na rodada. Apresentação de Tainá Espinosa. Vai passando o tempo, o torcedor do Flamengo está adorando esse 0 a 0. Levantamento do Felipe. Luiz Antônio. Bateu do jeito que chegou ali, Juninho. Botou para fora, arremesso lateral para a equipe do Flamengo. Tá aí o Léo Moura, o cabelo do Léo, hein? Vai o André Santos para a cobrança do arremesso lateral. Que é um baita de um lateral. Se eu não estiver errado, são 5 anos como titular do Flamengo. Torcedor do Flamengo, passou pelo Palmeiras, passou pelo São Paulo. Muito bom jogador. Um lateral que às vezes, né, não é lembrado por determinados treinadores da seleção brasileira. Tem um potencial incrível. E o Flamengo depende muito quando o Léo Moura sai em velocidade. Paulo Baia voltou lá, tempo goleador Hernani, bela jogada, atrasou bem Hernani. André Santos, Hernani pela meia esquerda.
Boa antecipação feita pelo Manuel, mais uma vez para a equipe do Furacão. Voltou o Amaral. Léo Moura. Vamos ver o Léo. Vem vindo. Chegou na intermediária. Vai o Léo. Esqueceu a bola no pé do Paulo Baier. Vamos ver o Pedro Botelho. Vai se arrumando o Furacão. Felipe fez a volta. O Paulo Baier está livre. Bom toque para o Manuel. O Manuel tentava com o Ederson. Tá certinho voado. Foi na bola o Wallace. Batida continua, o Atlético está todinho no campo de ataque, levantamento do Manuel para o Marcelo, Marcelo tentou por cima, olha o perigo, a bola tocada pela linha de fundo pelo Wallace. Ele quase tomou o chapéu, hein? E o domínio foi incrível, né? O lançamento do Manuel, que é um baita de um zagueiro, saiu o lance anterior que o Wallace vai na bola, e aí um lançamento perfeito do Manuel, o Marcelo domina, quase dá o chapéu no Wallace, ele consegue se recuperar e mete a bola para escanteio. Essa é a grande jogada do Atlético Paranaense. Se conseguir fazer isso com a bola ao chão, é a chance de fazer o gol. Cobrança para o Furacão, lá vai Paulo Baier, levantou na grande área, bola a meia altura. Tiro de meta. Luiz Antônio botou para fora. Brincadeira, até o Paulo Baier bateu escanteio horrível desse, é brincadeira. Com o Luiz Alberto, com todo mundo, olha o lançamento. A lá Gerson Canhota, a lá Rivelino, domina, a lá Falcão, mete um chapéu, a lá Neymar, só que aí o Wallace vai e mete a bola para fora. Olho na tela, olho na Band. Mega da Virada é muito cascalho, é muito dinheiro. Vem Flamengo com o seu goleador Hernani. André Santos, vem André. Olha o Paulinho, vamos ver o Paulinho. Bateu pro gol à direita. Daí que ele fez o gol contra o Flamengo. Contra o Flamengo, não me perdoe. Contra o Corinthians, 1-0 pro Flamengo no domingo aqui, né, Luciano? Exatamente, tá ali. Amor, paixão e música nesta segunda às 3 da tarde. Estreia Violeta, sucesso da Disney agora na Band. O Everton. 20 minutos. 20 minutos já se passaram na decisão da Copa do Brasil aqui no Maracanã. Sai jogando ali o Zezinho. Mais atrás. Luiz Alberto. Liberdade para o Paulo Baier. Todo o Flamengo recuado. Vem Paulo Baier. Pedro Botelho. Vai para o giro, não. Ficou à frente ali do jogador. Luiz Antônio atrasou. Luiz Alberto. E a proteção da equipe do Flamengo com o Jaime fez com o Luiz Antônio, né? Esperando o Pedro Botelho para na descida. Pode ver. Pegou a bola, sai o Luiz Antônio aqui. Do outro lado, quando o Juninho sai ou quando vem o David, o Paulinho é que volta para marcar. Bola enfiada, vamos ver o Furacão, saiu, não saiu não. Ederson. E a posse de bola para a equipe do Flamengo. Já tinha marcado bandeira, saída de bola, pois não. Calor, 26 graus, Luciano. 26 graus e a chuva, parou? Ainda bem. Ainda bem. De segunda a sexta, a partir das 11h10 da manhã, tem jogo aberto. Aqui na Band. Tá o lance aí que o Jair tá mostrando para nós. Primeira bola não saiu. Se tivesse saído a bola, seria escanteio pro Atlético Paranaense. A bola não saiu, pelo menos na minha visão e naquilo que o Jair mostrou agora para nós aí. Paulo Baier, André Santos, tocou de cabeça, a velocidade é boa. Foi com o braço, não foi com o braço, sai da meta, o Everton defendeu. Deu a impressão que ele levou com o braço. O André Santos. E tá no terreno o André Santos, foi lá o Everton conversar, não pode ficar no bolinho, não dá para ficar no bolinho. E o Everton foi ali provocar. Uma dessas toma um cartão amarelo, troco de nada. Até porque esse tipo de jogada, essas brigas entre o Manuel, ali tá o Hernani, ó, tá aí, ó, ele vai, não foi no peito, foi absolutamente nada, o Juninho chegou, fez a bola, empurrou, e aí o André Santos tenta dar um biquinho na bola. E aí na sequência ela pega até no Everton. E aí para a equipe do Atlético esse tipo de jogada é ruim, porque o empate 0-0 para quem que é?
e nem pegou, ó, não foi absolutamente nada. O Everton não precisa entrar nesse barulho, até porque é ruim pro Atlético Paranaense. 0 a 0, quem é campeão? É o Atlético Paranaense? Não, é o Flamengo. Na próxima sexta-feira, dia 6 de dezembro, a Band mostra ao vivo o sorteio dos grupos da Copa do Mundo. Cobertura completa, direto da Costa do Sauípe, Bahia, para você. Vem Flamengo. Linha. Bola colocada para fora, arremesso lateral para a equipe do Flamengo. 23 minutos, 12 segundos. 0 a 0. Foi nada. Furacão tem a bola. Marcelo, ele vai para cima com as pernas mais longas. Me desculpa, se isso aí não foi falta, eu não sei o que é falta. Eu tô de longe. Olha aí, ó, o Samir, ó. Não pega a bola e com o joelho ele faz, ó, o joelho dele, ó. Com o joelho ele derruba o Marcelo no contra-ataque pro Atlético Paranaense, que o Voaden não quis dar, e também o auxiliar lá. Tá de brincadeira, né? 23, 24 minutos, etapa inicial aqui no Maracanã. 0 para o Flamengo, 0 para o Atlético Paranaense. Furacão tentando a proeza, tentando ser campeão brasileiro, tentando vaga na Libertadores, já de uma forma direta. Pedro Botelho atrasando para o Everton. Levantamento para o campo de ataque, o Everton. Felipe. Samir fez a indicação para que o Felipe saísse do gol. Então vai, Felipe, toma um gol do goleiro e depois vai chorar. Tem uma coisa que o Flamengo faz de uma maneira inteligente, que é a marcação. Com o Luiz Antônio, que rouba essa bola toda hora. O Amaral está muito mais como primeiro volante. O Elias, que não apareceu no jogo ainda, porque ele está marcando, principalmente o Paulo Bar. Tanto é que a facilidade da equipe do Flamengo é com o André Santos. Né? Não com o Léo Moura, aqui, que tem muito mais velocidade que o André Santos. O que o Flamengo não pode deixar de fazer? Esse tipo de jogada, né? É partir para cima de uma maneira mais inteligente e que essa bola chegue para o Paulinho em velocidade em cima do Juninho agora aí, ó. Furacão já dominou, David Depp vai bem e ficou no terreno. Vamos ver o que o comentarista online quer saber? Vamos lá. João Paulo, Londrina, a pré-temporada mais longa feita pelo Atlético do Paraná, ajudou ou não? Nossa senhora, não ajudou só o Atlético Paranaense, o João Paulo de Londrina, grande Londrina, que o David é de Londrina e é um baita de um volante. Ajudou o Atlético Paranaense, ajudou o Cruzeiro, ajudou o Atlético Mineiro. As equipes que tiveram a facilidade de ter essa pré-temporada, sem dúvida nenhuma que foi muito importante. Isso que o Bom Senso Futebol Clube está querendo. O Bom Senso está querendo que os atletas tenham a pré-temporada até para que o campeonato fique muito melhor. E está certinho esses jogadores. Hernani passou pela linha da bola, dominou Hernani. E ali estava a cotovelada do Zezinho em cima do Carlos Eduardo. É o Moura. Olha Elias, enfiou. Bom corte feito pelo lateral, Juninho. Lá vai Juninho, lá vai Manuel atrás dela. Ainda a equipe do Flamengo pela meia esquerda. O passe foi tão ruim que bateu no próprio jogador do Flamengo. Caiu com o Léo Moura na direita, vai para a grande área, vai marchar, vai para cima. Abriu no cruzamento, a bola bateu no Pedro Botelho, saiu. O arremesso lateral, aliás, escanteio para a equipe do Flamengo. Luciano, pois não. E esse detalhe que o Neto observou, o Jaime observou logo que assumiu o time também. O time não tinha dois homens de marcação, era um entra e sai danado, não tinha os 11 titulares, repetição de time por jogo. Aí o Jaime colocou Amaral e Luiz Antônio, vocês são titulares. E depois colocou o restante do time aí, repetição em todos os jogos, e o Flamengo saiu vencendo. O escanteio vai ser cobrado pelo Luiz Antônio, 0 para o Flamengo, 0 para o Furacão. Levantou Luiz Antônio, a bola fez a curva por trás do gol, né? É brincadeira, né? Vou contar uma coisa para vocês. Antes do jogo, nós chegamos aqui no Maracanã bem cedo, né, Luciano? A gente tava vendo o Zico batendo na bola, né? Os caras não aprenderam como é que bate na bola. É brincadeira bater um escanteio desse, né? Lá vai Luiz Antônio, saiu do Pedro Botelho. Fez o corte ali o Zezinho, apenas parcial. De novo o Flamengo, posse de bola lá com o Paulinho. André Santos foi chamado pela meia esquerda, Paulinho. André Santos
Marca forte o Furacão. Hernani ficou no meio do caminho. Elias voltou no pivô da intermediária. Vem Flamengo. Léo Moura abriu na direita. Pediu, recebeu. Vamos ver o que vai fazer o Léo Moura. Vai partir para a linha de fundo. Cruzou, mas cruzou mal. Você vê a marcação das duas equipes, né? Quem que é o lateral esquerdo da equipe do Atlético Paranaense? É o Pedro Botelho. Mas quem que dá o bote? O Zezinho. Essa é uma marcação muito forte, né? Das duas equipes que jogam quase que do mesmo estilo tático. Tanto do Jaime, que está aí na tela da Band, Nando Voaden e do Wagner Mancini. E aí o Wagner Mancini brigando aqui com os gandulas, né? Que o Gandilo não consegue entregar a bola direito. Tá ali, ó. E esse cara é histórico. Todo jogo que tem problema é com esse rapaz. E ele continua trabalhando em todos os jogos. É um negócio impressionante. O cara cria caso e os caras não excluem o menino. Ele não é menino, né? Não. Não, não é. Só de minuto de silêncio tem umas 2 horas por baixo. Da equipe do Flamengo. Carlos Eduardo. Tem que mandar embora, meu irmão. Não tem que conversar com o Gandula, não. Manda embora. Léo Moura. Vem Léo Moura. Tá aí o Flamengo, tá aí o Flamengo. Elias. Foi falta no Elias, que o árbitro não deu. Ele faz a regra dele, né? Olha aí o contra-ataque. Ederson, Marcelo vai no mano a mano dentro da grande área. Avisou que é... tentou Paulo Baia. Errou. Facilitou a defesa do Flamengo. Você vê que é um erro do árbitro. Ele não deu a falta do Elias, saiu o contra-ataque pro Flamengo. Aí falta do Manuel de novo, ó. Falta em cima do grande Hernani. Olho na tela, olho na Band. Sky. Todo mundo quer ter Sky. Diga, Neto. Como é que ele não dá uma falta do David dessa em cima do Elias, né? É um absurdo. A regra é igual para todo mundo. É que o Voaden faz a regra dele. Ele apita do jeito que ele quer e ele tá errado. Lá vai o Flamengo, cobrança de falta na marca dos 30 minutos, levantamento na boca do gol, toque de cabeça de Luiz Alberto para a equipe do Furacão. Felipe, fechou, o André cortou, facilitou para o Léo Moura, abriu no lado esquerdo, mal, Paulinho. De cabeça botou pela linha de fundo, tiro de meta para a equipe atleticana. Ah, que beleza. Mãe, estou na Band. Ah, que beleza. Quem é? Isso, tinha que mostrar o rosto da figura, né? Mãe, estou na Band. O detalhe para você, o Amaral. Levantamento para o campo de ataque do Furacão. Samir 2 vezes cabeceou. Elias. Esse é o jogador que precisa se apresentar um pouco melhor na parte ofensiva do Flamengo. É o Elias. Agora o Pedro Botelho puxa o Luiz Antônio, que joga mais pelo lado direito. O que o Elias precisa fazer? Recupera essa bola dos dois volantes, pega essa bola com mais qualidade e aí tenta fazer o Carlos Eduardo jogar e aproximar um pouquinho do Paulinho e do Hernani, que os dois atacantes estão muito sozinhos. Então toda hora que a bola vem, a equipe do Atlético marca. Tanto o Flamengo como o Atlético não consegue dar 2 passes seguidos. Errou o Atlético de novo. Erra o Flamengo de novo, Luciano. E vem Flamengo. Luiz Antônio deu pro Carlos Eduardo. Luiz Antônio. Aí, errou também o passe. Tá certo, Neto. 2 passes para cada um. Pedro Botelho. Lançamento longo. Lá pro Ederson. Recuperação é domingo. Já foi o David. Foi para cima. Manuel. Bem-vindo, Furacão. Vamos ver se chega primeiro. Chegou o Juninho. E vai sair com a bola pela linha de fundo com um tiro de meta para a equipe do Flamengo. Escanteio. Se eu não estiver errado, é o terceiro escanteio por parte do Atlético Paranaense, que deveria aproveitar um pouco mais essa bola parada. O Luiz Alberto chegando, Manuel chegando, Pedro Botelho chegando e o Paulo Baier bate de um lado e bate do outro. Aí é a bola. A bola parada é muito importante para o Atlético Paranaense. Vem Furacão, Paulo Baier levantou na marca do pênalti, o toque de cabeça para fora. Ederson, tiro de meta para a equipe do Flamengo.
Olho na tela, olho na Band. Casas Bahia, o melhor preço do Brasil está aqui. Domingo tem Campeonato Brasileiro na tela da Band. Criciúma, São Paulo, Vitória, Flamengo, ao vivo a partir das 4h30 da tarde. Felipe com a mão na cintura, vai para a cobrança do tiro de meta. Na verdade, eu não sei se... um estádio tão grande quanto esse, o gramado enorme, fazer ligação direta no Maracanã. Abre aqui o Léo Moura, sai tocando o Flamengo, mostra o Elias, o André Santos sai do outro lado, vem pra cá, fica os dois zagueiros posicionados. Fazer ligação direta é brincadeira aí, o André Santos aí, ó. 2 desarmes, uma finalização e os passes certos. 25, bastante. Lá vai o Carlos Eduardo. Chegou na frente do Munel, cruzou, cabeceou. Pedro Botelho botou para fora da grande área. Lá vai o Felipe. Vem Felipe. Contra 2 jogadores do Flamengo. Deu de presente. Paulinho. O André Santos está colocado pelo lado esquerdo. Cruzou André Santos na boca do gol. Passou Pedro Botelho. Chegou. Olha o rebote. Hernani. Luiz Antônio. Um pouquinho mais atrás. Virou para chutar o Carlos Eduardo. Elias. André. Carlos Eduardo. Tá aí o Paulinho. André Santos. Tá tentando o Carlos Eduardo lá pelo lado esquerdo. A marcação do Atlético. Bateu de perna esquerda, Luiz Antônio botou para fora lá em cima. Você vê, o jogador que mais tenta jogadas, não só para bater de fora da área, é o Luiz Antônio, que é o segundo volante, né? Então, essa facilidade que o Luiz Antônio tem para jogar tem que ser aproveitada. E alguém tem que encostar nele. Quem que tem que encostar? O seu Elias. Próxima sexta-feira, dia 6 de dezembro, cobertura completa do sorteio dos grupos da Copa do Mundo para você. Aí que nós vamos ver o que vai acontecer na Copa aqui no Brasil. Já tem falta marcada pelo VAR. Torcida do Flamengo canta, lógico, 0-0 dá o título para o Mengo. O Atlético, aos 35 do primeiro tempo, sabe tentar fazer um gol, né? Imagina só se o Atlético Paranaense fizer um gol, o Flamengo tem que fazer 2, né? Ou 1-1 para ir para os pênaltis. Olha a vantagem que o Atlético teria se conseguisse fazer o gol. Até agora, não teve oportunidade para fazer o gol, sendo aquele lance do Marcelo do chapéu em cima do Wallace que ele se recuperou. Já a equipe do Flamengo teve uma chance, que foi o chute do Luiz Antônio, que pode ser o lance do Escola, que é a defesa do Everton, não foi, Luciano? Foi. Embaixo no canto, tiro perigoso. Aí o Carlos Eduardo para você. Cobrança para a equipe do Flamengo. A torcida do Flamengo continua cantando, batendo palma. Que beleza está o Maracanã. André Santos vai cobrar, levantou na boca do gol. Cabeçada feita pelo jogador Luiz Alberto. Mas bateu na cabeça do jogador do Flamengo também. E é lateral, foi do Hernani. Lateral para a equipe do Atlético. Já temos o lance do Escola. Na próxima parada a gente vai mostrar para o amigo da Band. A bola saiu, vamos lá com o lance do Escola. Esse lance foi tão bom quanto pintar com o Lucas Collor. Lucas Collor, a tinta da pintura inteligente, rende e dura muito mais. Você matou a charada, né? Foi um tiro de muita capacidade do Luiz Antônio e a defesa valorizou o lance do Lucas Collor, né? Que foi uma pintura, né? Foi uma pintura, realmente foi uma pintura. Poste de bola para a equipe do Flamengo. Luiz Antônio, veja a abertura. Lá vai o Léo, na chegada, chegou primeiro o zagueirão do Furacão. Não, sabe quem marcou? Não foi o Manuel, não. Foi o Marcelo que voltou na marcação, encostou no Léo Moura, que saiu na velocidade, que eu já disse que é a grande válvula de escape da equipe do Flamengo, só que ele não teve perna. E o Marcelo, que tem 21 anos, voltou para fazer a marcação. Só isso.
Esse é o Marcelo, 37 minutos, 30 segundos do primeiro tempo aqui no Maracanã. Paulo Baier tem 39, Léo Moura 35 anos. São as informações do Fernando Fernandes e do nosso queridíssimo Sandro Gama para você na transmissão da Band. E o Pelé tem 73, está melhor que os dois juntos. Paulo Baier, a bola colocada para fora. O Amaral tirou dali. Então vamos corrigir aqui porque está marcadinho, bonitinho, que é a vitória Flamengo. Então não é. É Náutico e quem? Náutico e Vasco. Náutico e Vasco aqui no Rio de Janeiro. O outro jogo está certo. É o Criciúma e São Paulo. Pronto, já está feita a correção. Eu acho que o grande equívoco do Wagner Mancini em relação a esse jogo, e aí eu penso na parte técnica, né, é que o Felipe, que é o número 11, é um jogador que vem por dentro para fazer essa marcação e até ajudar bastante o Pedro Botelho na marcação, principalmente o Luiz Antônio, que ele bate de frente com quem passa do lado direito. Só que perde muito na criação, perde muito na velocidade. Talvez o De La Torre, que é um jogador de meio campo e atacante, poderia entrar no segundo tempo, até porque fez gols também importantíssimos no Brasileiro e na própria Copa do Brasil. André Santos, Hernani, chegou pertinho da grande área, falhou. Botou para fora, tiro de meta para a equipe do Furacão lá do Paraná. Então, domingo no Campeonato Brasileiro, nós temos o Vasco enfrentando o Náutico e Vitória, aliás, Criciúma e São Paulo. Esse Vitória e Flamengo tá demais, né? Furacão atrás de um gol, hein? Porque esse 0-0 dá o título ao Flamengo. Da mesma forma o Flamengo, né, Luciano? Se o Flamengo conseguir fazer um gol e as duas equipes até o momento, 39 minutos do primeiro tempo para 40 minutos, uma oportunidade só. É muito pouco para o Atlético Paranaense, que precisa vencer o jogo. Mas, por outro lado, também marca muito o time do Flamengo, jogando no Maracanã com 70 mil pessoas, o time do Atlético bem postado dentro do campo. Ofensivamente está fraco. E nesse cara que tem que jogar mais, o Paulo Baier, que até agora não fez nada. A verdade é essa. Vamos para 40 minutos, olho na tela, olho na Band. Itaipava, a cerveja 100%. Levantou Felipe, falta. Luiz Alberto fez a falta. Tem que cobrar rápido o time do Flamengo. Luiz Alberto conversava ali com Bandeira. Hernani foi atropelado. Pedro Botelho fez a falta. O Juninho, um dos dois. Foram 6. Foram 6, então o Pedro Botelho. É o Pedro Botelho. Só que ali na imagem é o número 5, é o David. Desculpa, você tem razão. Foi o David, o Moreno. É o David. E aí a bola parada para quem teve Zico, para quem teve Lico, para quem teve Adílio. Hoje o Flamengo carece disso, porque o Chicão, que para mim é o melhor zagueiro, um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro, se machucou. E aí o Luiz Antônio, que já bateu uma falta, uma bola muito legal, que foi o lance do Escola, arruma a bola, que está com moral, pediu a bola e ele que está posicionado ali. Tanto é que o Paulinho está perto dele, talvez até para segurar, não bater direto, para segurar, para bater essa falta aí. O Everton pedindo para que a barreira salte e não dê oportunidade para ele. E todo mundo tentando registrar, todo mundo. A barreira está perto demais. Está perto demais a cobrança. Impressionante na trave, o Everton foi lá e não conseguiu. Olha só, olha lá na junção, onde a coruja dorme. Luiz Antônio. Falam que a coruja dorme ali, né, Luciano? Não sei porquê. Eu também nunca vi, mas falam que ela dorme ali. 0 para o Flamengo, 0 para o Furacão. Paulinho dentro da grande área. E a bola colocada para fora, arremesso lateral para a equipe do Flamengo. Pressão Domingo. Léo Moura. Momento altamente favorável. Que falta, hein? Luiz Antônio. Vamos ver o Hernani. Bola passada por Léo Moura na marca do pênalti. Vai sobrar para o Amaral. Amaral. Passo Amaral. Não tá
bem no jogo o Amaral. O que o Luiz Antônio está jogando, o Amaral não consegue jogar. O Luiz Antônio até agora é o melhor homem em campo, é o dono da bola. Até agora é o Luiz Antônio que está jogando muito. Olho na tela, olho na Band. Petrobras 60 anos, uma história inspirada em você. Vale a pena ver essa falta, né? Ela bateu lá em cima. Petkovic fez um gol assim, né? Flamengo e Vasco, se eu não estiver errado, quando ganhou o título, né? Foi, do lado de cá. Com a sua narração e tudo mais. A verdade é que a bola parada, você vê a importância da bola parada, né? Como tanto o Atlético e o Flamengo nos escanteios não conseguiram traduzir, né, o que eles fazem no treinamento. E aí o Luiz Antônio, que ali é um canhoto para bater, ele meteu a curva na bola, a bola bateu ali na junção. Uma baita de uma cobrança de falta desse menino que está arrebentando, que é o Luiz Antônio, número 15. E o pênalti foi em 2001, decisão do Campeonato Carioca contra o Vasco. O Elton, do goleiro, não viu nem a cor da bola, né? Vem Flamengo, lá vai o goleador. Hernani desceu pelo lado direito, no cruzamento, cortou bem Luiz Alberto. Quando o Hernani cruzou, tá bravo, hein? Tá bravo o Luiz Alberto. Sem acréscimos e diminuíram a luminosidade das placas de publicidade, atendendo o pedido do Bandeira. Lateral bola, Léo Moura. Esse é o grande problema da equipe do Flamengo, na minha opinião, é o Carlos Eduardo. Eu colocaria o Adrian para jogar rapidinho no segundo tempo, para partir para cima, para fazer o gol e para ganhar o título. André Santos levantou na boca do gol, o Everton. Foi direto pro goleiro Everton. Vai terminar 44, 22 segundos. Não há acréscimo, o Voaden vai terminar aos 45. Foi bem o apto, Neto? Não gostei não, Luciano. Não gostei não. Não deu as faltas importantes do meio campo, muito longe da jogada. Não gostei não. Precisa melhorar bastante o Voaden. É um prêmio para ele apitar uma final como essa, mas muito mal para mim, na minha opinião, o árbitro Voaden. Vai terminar o primeiro tempo. Terminou. Copa do Brasil, 45 minutos já foram. 0 Flamengo, 0 Atlético Paranaense. Com esse resultado, o Flamengo vai conquistando a Copa do Brasil. E os jogadores deixando o gramado, lá estão Sandro Gama, Fernando Fernandes. Ouviu o Wallace, jogador do Flamengo, a deixar o campo de jogo. O Wallace falando sobre esse primeiro tempo. O que você achou desse primeiro tempo, Wallace? Oi? Achou do primeiro tempo a atuação do time? O time tá bem, tá consistente, marcando bem, dando poucos espaços, agora tem que aproveitar os contra-ataques. Fernando, Deixa eu ver o Paulo Baia. Tem que fazer mais. E o que, Paulo? Não, é o propósito, né? De segurar nós 1-0 da gente, né? Então, tá dentro do padrão. Luciano. Bom, daqui a pouquinho, nós vamos entrar pertinho do sorteio da Copa do Mundo. Vamos saber como estarão as chaves lá em Sauípe, na Bahia. Olá, galera. Papo de Boleiro desse final de semana é com um cara especial. 806 jogos pelo Corinthians. Ninguém vestiu mais essa camisa. Que é isso, Vladimir? Isso não é pra poucos, isso é pra um só, hein? Maravilha. Por que tanto, hein? Com muito orgulho, com muito orgulho. Desde que iniciei a carreira, eu tinha claro que eu tinha que explorar o máximo das minhas possibilidades. Foi isso que aconteceu. E o Corinthians abriu as portas e olha o estilo da figura. Domingo tem Vladimir e suas histórias do Corinthians. Valeu, minha gente. Até mais. Vladimir, estiloso, hein? Já numa conversa aberta com o nosso Fernando Fernandes, num Papo de Boleiro aqui na Band. 0 para o Flamengo, 0 para o Atlético Paranaense, vai dando o Flamengo como campeão brasileiro. Torcida do Flamengo, olha o Cristo, que maravilha. Depois de muita chuva aqui no Rio de Janeiro, hoje fez um dia lindo, maravilhoso. Bom, vamos aos grandes momentos desse primeiro tempo. Não foram muitos não, mas tivemos momentos importantes, como uma bola na trave, na cobrança de falta pelo Luiz Antônio. Vamos lá. Olha aí, vai bater pro gol, bateu pro gol na direita, espalmou o Everton no tiro de Luiz Antônio.
Olha o Paulinho. Vamos ver o Paulinho. Bateu pro gol à direita. Bateu de perna esquerda. Luiz Antônio botou pra fora lá em cima. Ah, tá perto demais a cobrança. Impressionante na trave, o Everton foi lá e não conseguiu, olha só. Olha, lá na junção, onde a coruja dorme. Em Mojimirim tem gol nosso. Oliveira Andrade, boa noite. Vamos ver o gol de quem é. Boa noite, que prazer, Luciano. Gol da Ponte Preta, cada vez mais próxima de fazer a final. Veja aí, ó, jogada pela esquerda, Rodrigo Caio rebate 2 vezes no pé de Leonardo, que não perdoa. Leonardo, Ponte Preta 1-0, primeiro tempo ainda não acabou em Mojimirim. Luciano do Vale. Não acabou o primeiro tempo ainda, mas a Ponte com esse golzinho tá com uma vantagem extraordinária, né? Pode perder por 3, é demais. A Ponte está pertinho de uma final histórica para a Macaca. Olho na tela, olho na Band. Bom, aqui no Maracanã as duas equipes ainda vão surgindo daqui a pouquinho ali, né? Ainda estavam nos camarins. E os torcedores estão realmente preocupados. O Atlético vem vindo, o Furacão aí vem vindo, né? E pelo jeito não tem alteração para o segundo tempo. O Neto tinha dado uma sugestão ao Wagner. Não, né? Não. Então já confirmou Fernando Fernandes. Luciano, o Atlético Paranaense precisa vencer o jogo, né? Olha o que aconteceu com a Ponte Preta. 3-1, quem saiu na frente lá em Mojimirim? A Ponte, né? O Rodrigo Caio ainda fazendo 2 defesas antes que o Rogério Ceni. Eu preciso ganhar. Eu tô bem no Brasileiro. Eu já posso estar na Libertadores através do Brasileiro. Ó, coloca o De La Torre, tira o Felipe, que faz uma função tática importante, mas ao mesmo tempo ele não é ofensivo, ele não consegue levar essa bola até os jogadores de frente. Tanto é que o Marcelo corre do lado esquerdo e do lado direito. Já na equipe do Flamengo, eu tiro o Carlos Eduardo, pode até fazer o gol do título, pode calar a boca do comentarista, eu também não tô nem aí com isso. Eu colocaria o Adrian, o menino, além de ser um jogador jovem, é bom nas bolas paradas e vai encostar no Hernani, coisa que o Carlos Eduardo não vem fazendo e nem o Elias, por parte do Flamengo. Bom, o Flamengo, o Sandro Gama é o mesmo, né? Pelo jeito é o mesmo. Time do Atlético reunido aí, o Paulo Baia falando, conversando. Sano, diga, Sano. O Flamengo também com a mesma formação do primeiro tempo. Serão 45 minutos decisivos. A situação é a seguinte: Flamengo 0, Atlético 0, é campeão Flamengo. 1-1 vai para os pênaltis. 2-2, 3-3, assim por diante. O empate vai beneficiar o Furacão. E se o Furacão vencer, o Furacão é o campeão da Copa do Brasil. E tem uma coisa também, né, Sandro Gama? Tem o Gabriel, né? O Gabriel, que é bom jogador, daqui a pouco eu pergunto pro Sandro também. O Gabriel, que é o número 10 da equipe do Flamengo, que é bom jogador também, né? Exatamente. O Gabriel, que aliás começou a ter algumas oportunidades no time, não aproveitou com o Mano Menezes. Com o Jaime de Almeida, ainda não teve as chances que ele espera. Vai começar o segundo tempo. Decisão da Copa do Brasil na tela da Band. Maracanã completamente lotado. Sai o Flamengo. Torcedor do Flamengo em todo o Brasil, de olho grudado na tela da Band. Mas tem gente que tá secando. O Luiz Carlos Penha de Recife tá secando, que é corintiano. E vem o Flamengo. Primeira jogada, hein? Luiz Antônio. Chegou, cruzamento na boca do gol, houve desvio, escanteio para a equipe do Mengo. Está o Everton mostrando ali o posicionamento dentro da grande área, o Felipe está ali na marcação, cobrança para a equipe do Flamengo. Vamos ver se acerta esse escanteio, né? Luiz Antônio já meteu uma bola na trave no primeiro tempo. Foi o lance Lucas Cola. Lá vai Luiz Antônio. Levantou.
foi depois do lance do Colo, mas mereceria. Léo Moura, bela reposição para a equipe do Flamengo. Luiz Antônio vai tentar à frente o Felipe, cruzamento para a boca do gol, cortou bem colocado o Luiz Alberto. Vamos ver o Flamengo. Vem de novo. Luiz Antônio. Botou atrás pro Amaral. O André não consegue passar. Foi na bola, não houve falta. Saiu ali. O Marcelo ia puxar o contra-ataque, não puxou. Vamos ver o Zezinho. Você vê a dificuldade que o time do Atlético Paranaense tem de ter essa bola, colocar o chão. É esse jogador que tem que cadenciar, ó. Paulo Baier, viu o Felipe um pouquinho adiantado. Não sei se ele tentou, né? Ou errou o cruzamento, mas... Eu não sei, só sei que ele vai trocar a chuteira. Aí é brincadeira, né? Começou o jogo agora, já vai trocar a chuteira o Paulo Baier com 39 anos. Aí é brincadeira, né? Com 1 minuto e 40 segundos. Só se estourou a chuteira, né? Tiro de meta para a equipe do Flamengo. Você quer ser o comentarista online? Então é simples. Entre no endereço band.com.br/futebol, né? Faça a sua pergunta que o Neto vai responder. Levantamento do Felipe para o campo de ataque do Flamengo. Na Copa Sul-Americana, Ponte Preta vai vencendo o São Paulo por 1-0. Deixar bem claro que o Juninho também é lateral esquerdo, né? Ele joga de lateral esquerdo e veio fazer a função do lado direito. E aí o Paulinho, que é um jogador de muita qualidade, que no primeiro tempo teve alguns lampejos de velocidade, ele tem que partir para cima do seu adversário, até porque, né, essa é a função do Paulinho, e encostar no Hernani. Olha aí, ó. Léo Moura está impedido. Está impedido. Paulinho estava impedido, marcou a bandeira. O Voaden apitou rapidinho. Domingo tem Campeonato Brasileiro na tela da Band. Criciúma, São Paulo, Vasco da Gama e Náutico. Para você. Se repetir, na saída da bola, tava em condições, hein? O Ederson. Zezinho. Luiz Alberto. Manuel. Tem Manuel. Pedro Botelho. Matou mal Pedro Botelho. Deu de presente para a equipe do Flamengo. Arrumou o contra-golpe. Hernani. Léo. Lá vai o Léo Moura. Desceu pela meia. Boa enfiada de bola para o Carlos Eduardo. A perninha esquerda vai funcionar. Um pouquinho mais atrás. Luiz Antônio. Mal. Trocou. Bateu. Escanteio. Diga. Tá trocando apenas o pé esquerdo, Paulo Baier. Enquanto isso, o Luiz Antônio vai para a cobrança do escanteio para a equipe do Flamengo. Tá aí o Paulo Baier trocando a chuteira. Aqui não se perde nenhum detalhe. E essa câmera é brincadeira, hein? Luiz Antônio vai para a cobrança do escanteio para a equipe do Flamengo. 0-0. Vai dando o título da Copa do Brasil para o Mengo. Luiz Antônio levantou na boca do gol. O Everton. E aí, se der o título 0-0, o gol do Amaral é o gol do título, né, Luciano? É verdade. Gol do Amaral conquistado lá no Dorival de Brito, em Curitiba. Correu Marcelo. Ederson. Voltou. Manuel. Sai jogando com o Zezinho. Lá vai Zezinho. Pela meia direita. No pivô da intermediária. Veja na esquerda o Pedro Botelho. Lá vai o Pedro. Lá vai o Pedro. Chegou, bateu com a perna direita. Abriu os braços. Ele pede o pênalti, né? Porque eu acho que a bola bateu, né, no Wallace. Na hora que ele chutou, que ele cortou por dentro o Pedro Botelho, tá aí o Felipe com a camisa 11, né? Mas eu não tive essa impressão daqui de cima da cabine, não. Aí vamos lá, ó. Na verdade foi bola na mão, bate no cotovelo dele, não foi pênalti. É a vez do Flamengo puxar o contragolpe. Vem o Flamengo, boa bola na esquerda. Passou pelo Juninho, Paulinho, dominou, pode recuar. André Santos. Tentativa de tabela já foi desfeita pela equipe do Furacão. Tá aí o Flamengo. Bola de graça, hein?
Mas houve a falta. Foi empurrado. O Hernani empurrou. Eu vou falar pra você, Luciano, daqui de cima, aqui da onde a gente tá, no momento que tá aí o Wagner Mancini, né? Vamos lá. Luciano, não foi nada. Absolutamente nada. Eu ia falar isso. Ele se joga, ó. Você vê que o Juninho, né, se joga, não fez nada do lado do Voaden e ele dá a falta. É brincadeira. Se um árbitro da categoria dele dá uma falta dessa, sem o cara encostar 285 metros, você imagina só a performance dele tecnicamente, né? E agora? Deu a falta, né? Pegou a perna. O Carlos Eduardo tá no terreno ali, todo mundo reclamando, já tá de pé. E o tempo vai passando, segundo tempo, 6 minutos, 36 segundos. Não foi nada, não foi falta do Manuel. Na verdade, ele dá um trupicão lá. Ele trupica na perna dele mesmo, é brincadeira. Até o Anjo ali atrás viu que não foi falta. Ergueu a perna demais o Pedro Botelho. Vai dar jogo perigoso para a equipe do Flamengo. O Hernani está com a bola na mão. O Paulo Baia está ao lado dele. São 2 lances, né? Se ele marcou jogo perigoso, mas vamos ver se ele levanta o braço, né? Pode ser que tenha interpretado como falta. Um lance só é mais perigo para o Furacão. Braço erguido. Você tem toda a razão, pela experiência de 50 anos de carreira. Né? São 2 lances. Luiz Antônio. Tá lá o Paulinho. Vamos ver quem toca pra quem, né? Eu acho que ele mete pro Paulinho e mete na área a bola. Não, botou fora. Completamente fora. Tiro de meta para a equipe do Furacão. Olho na tela, olho na Band. Chevrolet Cruze, precisão, estabilidade e muita tecnologia. E os gandulas não estão nem aí. Me desculpe aí, o Voaden, o Ricardo, que é o Marques Ribeiro de Minas Gerais, é brincadeira. Com 8 minutos do primeiro tempo, a equipe do Flamengo fazer com que pede para os gandulas não entregarem a bola na saída do tiro. Isso é brincadeira. E o árbitro não tomar uma atitude como essa, e o árbitro tá indo lá e não expulsar nenhum gandula. Quero ver se o Atlético Paranaense fizer um gol, o que eles vão fazer. Bola do Flamengo, 0-0 favorece o Flamengo, dá o título ao Flamengo, simplesmente isso. Então ganha esse tempo, né? Manuel. Saiu jogando com o goleiro Everton. Manuel. Juninho. Vamos ver o Zezinho que vai fazer. Perdeu. Paulinho tomou. Quase que poderia colocar a bola no costado da zaga. Agora sim tá valendo. Condição legal, hein? Tá aí o goleador. Hernani na hora de cruzar. Foi abafado. Bola para fora, escanteio. Chegou na hora certa o Manuel. Então, essa é a grande dificuldade do Flamengo. Você vê o centroavante, o artilheiro, como o Sandro Gama vai informar todos os gols que ele fez já no Maracanã e durante o ano. Ele tem que sair da área para meter a bola para o outro lado. E o Paulinho já não está na área. Quem tem que encostar do outro lado? O Elias. Quem tem que chegar? O Luiz Antônio. O que não pode é o centroavante, goleador, tem que sair da área e cruzar a bola. Tá errado. 17 gols artilheiro do novo Maracanã e 33 gols na temporada artilheiro do Brasil. E a cobrança é para Luiz Antônio. 0 Flamengo, 0 Clube Atlético Paranaense. Levantou na boca do gol. A subida foi boa. Você vê que o pessoal acredita mesmo na jogada. Foi lá o zagueiro central, fez o pote-cabeça, o Manuel, que por cima é um jogador espetacular. O Neto já falou, por baixo também. Mas pelo alto, os dois ali são Manuel e Luiz Alberto. 10 minutos, faltando 35 fora os acréscimos, hein? Para mim, um dos grandes zagueiros hoje do futebol brasileiro, um dos melhores do campeonato, tanto da Copa do Brasil como do Campeonato Brasileiro, é o Manuel. Falta.
Falta favorece o Flamengo. 10 minutos, 42 segundos. O Mancini já chamou De La Torre. De La Torre. Eu tiraria o Felipe e colocaria o De La Torre. Já voltaria do primeiro tempo para o segundo com o De La Torre no lugar do Felipe. Olha a falta cobrada, levantou para a grande área, mas eles não acertam uma bola cruzada. Foi fora, foi fora. Léo Moura bateu com muita força. Muda. Vamos lá. Vem De La Torre, vai Felipe. Por que eu disse isso quando você me perguntou, Luciano? Primeiro porque o Paulo Baier não consegue criar sozinho, até por falta de condicionamento físico, mas pode, num lance individual, decidir o jogo. Vamos ver até quando que o Wagner Mancini vai entender a permanência do Paulo Baier. Segundo, se eu tenho um centroavante, se eu tenho um atacante como o Marcelo, eu não posso deixar de meter essas bolas para ele. E o Felipe entrou muito mais na marcação, muito mais na parte tática, do que ser ofensivo, camisa 11. Então o De La Torre já não, vai encostar, jogador alto, vai fazer essa dupla ali junto com o Marcelo para tentar ganhar o jogo. Certinho o Wagner Mancini. E vai todo o furacão para o campo de ataque. A cobrança do Paulo Baier. Pra você ter uma ideia, tá todo mundo aqui no intermediário do Flamengo, hein? Vamos ver. Paulo Baier. Olha a confusão na grande área. Levantou o Paulo Baier. Tirou Hernani. E a torcida adora o Hernani. Ele meteu de cabeça para fora, arremesso lateral para a equipe de Curitiba. Paulo Baier. E a bola saiu. De novo, lateral. O De La Torre ia ser acionado pelo jogador Paulo Baier. Lá vai o Paulo. Tirou Samir. Botou para fora. Wagner Mancini já rapidinho devolveu para o Paulo Baier. Lá vai Paulo Baier. Para a grande área. Tentou De La Torre. Ó o Manuel. Ih, rapaz. São 4 contra 3. Manuel de novo. Bom corte, Manuel. O Amaral não percebeu a curva da bola. Juninho. Clube do Paraná está atrás de um gol, hein? E salvaria o Furacão. Olha o Pedro Botelho. Tinham 3 jogadores do Flamengo. Perdeu o Pedro Botelho. Luiz Antônio. Tentou articular. Hernani. Luiz Antônio. Que domínio do Hernani. E agora matou no peito, trouxe para o terreno e botou para fora com muita categoria o Luiz Antônio. Então é isso que falta para a equipe do Flamengo. Né? O que o Flamengo teve na sua história? Né? Linda, maravilhosa. Um meio campo sempre com qualidade. Você tem 2 jogadores que é o Amaral, que ficou muito mais na marcação em cima do Paulo Baier, não deixa o Paulo Baier jogar, e também se abdicou de jogar, e aí deixa o Luiz Antônio jogar. E quem tem que fazer essa jogada, a criação? É o Elias. Olha a bomba do De La Torre, você viu? Passou pertinho, pé direito, visou o canto esquerdo. E aí, só para complementar, para o torcedor flamenguista que está nos acompanhando, grande Zezinho da farmácia lá de Santo Antônio de Posse, que é um dos maiores flamenguistas que eu conheço, que é lá da Posse, sempre falou do Flamengo, meu amigo Zezinho, que aplicava injeção de graça lá para nós. É o seguinte, o Elias, que é o grande jogador da equipe do Flamengo, ele não consegue criar. E se ele não cria, a bola não chega pro Hernani, não chega pro Paulinho. Ele tem que ter essa responsabilidade de pegar a bola dos 2 volantes e fazer o time do Flamengo jogar. Tá aí na tela da Band. E o tempo vai passando. Um tempo que, quando passa, fica contra o Clube do Paraná. Fica a favor do Flamengo, 0-0. Disputa do Paulo Baier. Nossa, pegou o microfone. Que é isso, Wallace? Tá de brincadeira, né? Cabeceou André Santos. Vê a marcação ali do David. A bola voltou. Wallace. E a bola sai, arremesso lateral para a equipe do Paraná. O jogo não é lá essas coisas, é claro, tem motivo, né? Mas é normal, viu, Luciano? Porque é uma final, é um título importante para o Flamengo, que já conquistou 2 vezes, se eu não estiver errado, o Luciano pode me ajudar. A equipe do Atlético Paranaense
não conseguiu vencer, seria um título inédito e a vaga para a Libertadores também. A marcação, ela é forte, mas ao mesmo tempo você tem que ter criatividade, você tem que jogar, principalmente os dois meio-campistas, que é o Paulo Bar, que não jogou nada até agora, e o Elias também, que não jogou nada até agora. Estão correndo, estão desempenhando a função tática, mas criar não estão criando não. E olha só, não pegou. O Flamengo foi campeão da Copa do Brasil 2 vezes, foi às 5 finais, foi campeão em 90, derrotando Goiás na decisão. Em 2006 venceu aqui no Maracanã o Vasco da Gama. Olho na tela, olho na Band. Oi, agora é tudo por dia no pré-pago. Daqui a pouco tem Danilo Gentili com Agora é Tarde aqui na Band. Em 90, eles ganharam do Corinthians de 2-0. O Corinthians precisava ganhar com vantagem de 3 gols. Nós fizemos 4-1. Depois o Zico fez o segundo gol e classificou o Flamengo para disputar o título contra o Goiás e que ganhou o título. Eu fiz 2 nesse jogo e fiz um olímpico no Cantarelli. Só isso. Que está no banco do Flamengo hoje. Preparador e goleiro. O Everton levantou para o campo de ataque. Subiu o Manuel, não pegou. Olha a sobra do Samir. O garoto Samir deu um bico para fora. Vai David. Ó, o jeito que ele pegou, mas ele pegou mal, né? Olha o cruzamento da boca do gol. A bola passou pelo Felipe, saiu à direita. Tiro de meta para o Flamengo. Na próxima sexta-feira, dia 6 de dezembro, a Band vai mostrar para você ao vivo o sorteio dos grupos da Copa do Mundo, direto de Sauípe. E Flamengo Diego Silva. Diego Silva. Diego Silva foi chamado pelo técnico Jaime de Almeida, volante, camisa 35. Neste momento conversando com o treinador já no time do Flamengo, Luciano. Neto, será que sai quem? Eu tiraria o Carlos Eduardo. Eu tiro o Carlos Eduardo, coloco mais um volante, dou liberdade para o Elias chegar mais à frente, fortaleço o meu time, dou mais liberdade também para o Luiz Antônio, até porque o time do Atlético Paranaense vai partir para cima. Tiraria o Carlos Eduardo, que não jogou absolutamente nada, diga-se de passagem. Sai Carlos Eduardo. Tá certo. Paulo Bahia levantou para o campo de ataque. Ederson. Olha o Ederson com o Wallace. A bola bateu por último no Ederson. Quando bateu o Wallace para tirar, né, acabou botando na jogada o Ederson. Olha aí. Alteração confirmada, portanto, o Diego Silva no lugar do Carlos Eduardo no Flamengo. Tô ouvindo vaias, né? O Hernani vem aqui tomar água ao lado do técnico Jaime de Almeida, aproveita para receber orientações. O Carlos Eduardo está caído, o Vaden manda levantar, o Carlos Eduardo que é a marca. Você tá vendo, Sandro? Você tá meio escondido aí? Estamos vendo. Agora ele está saindo, ó, ele está mancando, mas está saindo. Olho na tela, olho na Band. Mega da Virada é muito cascalho, é muito dinheiro. Luciano. Pois não. Paulo Baier agora trocando o pé direito da chuteira. Primeiro foi esquerdo, agora o direito. Vamos ver se melhora, né? E depois uma demora muito grande, de quase 19 minutos da esquerda, né? A chuteira da esquerda para o chuteiro da direita. Acho que descompensou o par, né? Tava difícil até para andar. Pela torre. Luiz Antônio cortou para a equipe do Flamengo. Olha lá. Bom lance. Elias. Dominou Elias. Grande bola para o Hernani. Everton. Grande defesa do Everton. Vê a diferença, né? Quando eu disse que o Elias tem que jogar mais à frente, coisa que ele estava fazendo, olha a bola que ele mete, ó. Mete a bola no facão, mete a bola certa para que o Hernani, que não saiu da área, que ficou dentro da área, e aí o Everton faz uma grande defesa e o chute de perna esquerda. Pode ter certeza que o Flamengo vai melhorar com essa modificação. E o Léo Moura vai para o campo de ataque, chegou o Mengo, olha o cruzamento do Luiz Antônio, voltou para ele, acertou Paulinho, vamos ver pela esquerda, bateu mal, para fora. Quem erra cai, quem acerta ganha R$100 mil. José Luiz da Atena quer saber quem fica em pé amanhã 10h30 da noite.
Lateral para a equipe do Atlético Paranaense. Ficou no chão Paulo Baia. Paulo Baia não pode fazer esse tipo de coisa não, hein? É porque realmente tomou um tapa. A verdade é que o Amaral chega e dá um tapa na cara do Paulo Baia. Pelo menos daqui de cima a gente viu. E a gente vai mostrar para vocês, ó. Vem Flamengo. Na intermediária. Vamos ver o Léo. Calma, Léo. Zezinho cortou para a equipe do Atlético. Passe errado. Amaral. O Diego já tocou na bola pela primeira vez. Perna esquerda. Vamos ver o Luiz. Cruzamento da boca do gol. Tava sozinho. Passou pela linha da bola. Dani, tiro de meta para a equipe do Furacão. Olha que bola que ele meteu, Luiz Antônio. Aqui o Hernani bem posicionado, errado a marcação por parte do Atlético Paranaense. E tá aí, ó. Ele toma um tapa mesmo, com intenção, ele vai, ó, dá um tapa no rosto, com a intenção Amaral em cima do Paulo Baia. Falta para a equipe do Atlético Paranaense e cartão amarelo pro Amaral. E o árbitro não viu, não consigo entender como é que o cara não pode ver, como é que ele não enxerga isso. 68.857 pessoas no Maracanã. Público pagante de 57.771. Quanta cortesia, hein? 9 milhões deu renda, hein? Que barbaridade. 9 milhões. Ingressos a 250 o mais barato e 800 o mais caro, Luciano. Foi bem, né? Foi bem. Tá lotado. Quer dizer, praticamente lotado o Maracanã. Paulo Baia cobrou. Botou dentro da grande área, na base do chuveiro. Luciano, oi. Só explicando essa gratuidade aí que apareceu ali no telão também. 4.008 cadeiras perpétuas, 5.637 gratuidades que são para idosos, crianças e deficientes. Levantamento para a boca do gol, saiu o Felipe, defendeu, largou. Mas o árbitro marcou ali a falta do Marcelo. Felipe vai assustar sim lá longe o torcedor do Flamengo, mas ele subiu sozinho, Marcelo, o Luiz Felipe, hein? Mas ele subiu sozinho, errou e aí depois deu jogada, dois lances ali do Luiz Alberto, você vê que ele vai, chuta e pega a cabeça do Hernani e o árbitro deu falta. Comentarista online, diga, vamos ver aqui o comentarista online pretende saber, vamos ver. Fernanda Fernandes, tá certo, hein? Desculpa, foi pênalti para a equipe do Atlético Paranaense. O Luiz Alberto teve a camisa puxada pelo Wallace e que nós mostramos agora. Pênalti para o Atlético Paranaense. Quem é mais importante para o time, Paulo Baia ou Hernani? Nossa, que pergunta difícil, Fernanda Fernandes. Olha aí, Luciano. Tá aí, tá chegando o Furacão, tá atrás do seu gol, bola tocada pela linha lateral. Olha, para mim é o Hernani. O cara que tem 17 gols no Maracanã e 33 na temporada, ele é muito importante. Falta agora cometida do Hernani, que poderia tomar o cartão amarelo e o árbitro não dá, porque ele não quer, porque ele apita o jogo dele, ele não apita a regra que é estabelecida, né? E naquele lance, pênalti pro Atlético Paranaense, que ele não deu. É difícil. Eu vi daqui, tanto é que eu conversei com o Jair. E aí, ó, foi pênalti lá, o Jair foi e mostrou. Vai bater Paulo Baia. 9 faltas cometidas pelo Flamengo, 15 cometidas pelo Atlético Paranaense. Você viu ali o ângulo, a visão que tem o Paulo Baia. O experiente Paulo Baia, a torcida do Atlético acredita, Paulo Baia estourou na barreira, levantou na boca do gol, a bola passou por toda a extensão da grande área, tiro de meta para o time do Flamengo. Olho na tela, olho na Band. Sky, todo mundo quer ter Sky. 25 minutos, só restam 20 minutos pelo tempo regulamentar. Para o Atlético fazer um gol, o Flamengo mantendo esse 0-0, é o campeão da Copa do Brasil. Marcelo. Wallace foi na marcação. Na velocidade, o Marcelo passa fácil. Cruzamento da boca do gol, quase sai um gol contra para o Atlético do Paraná.
cobrança, foi o André Santos. Vamos lá, Paulo Baier levantou na boca do gol. Felipe na saída, 2 jogadores contra ele. Marcou Voaden a falta para o goleiro. É interessante isso, né? Olha aí, como o árbitro consegue ver uma falta dessa em cima e não consegue ver um pênalti, né? Por que ele viu uma falta dessa e não consegue ver? Dá uma olhada, ó. Aí ele não consegue ver o pênalti aí, olha só. Mas segurou muito, mas foi muito pênalti. Não foi pouco, não. Foi muito. E aí, ó, o Anjo se benzendo. 26 minutos, vai passando, o relógio é rápido, hein? Não para. E nova alteração no Atlético. Pois é, Ciro, atacante número 9, vem aí. Ele vai tirar o Ederson, né, que é o centroavante, que é o artilheiro, e que infelizmente para o torcedor do Atlético Paranaense fez uma partida muito apagada, até por falta também dos seus meias chegarem. Ou tira o Paulo Baier, traz o Ederson mais para dentro e vai para cima. O Everton chegou lá, o Paulinho levantou para o campo de ataque. Muda. Vem Ciro, vai Ederson. Paulo Baier esqueceu a bola, Ederson. Mas o Ederson, a gente tem feito muitos jogos do Atlético, não tem feito absolutamente nada, hein? Ele depende muito dessas bolas que vêm na linha de fundo, né, Luciano? Se a gente pensar que o Léo não tá jogando, né, que é o lateral direito que foi expulso naquela briga, olha os números do Luiz Antônio aí, Luciano. 4 faltas recebidas, 7 finalizações, 30 passes certos. E para falar do Ederson, o Léo não tá jogando, que tomou suspensão quase que, né, por causa da discussão que ele teve com o Kleber, gladiador do Grêmio. Aí, do outro lado, o Pedro Botelho não chega para fazer as jogadas. O Paulo Baier muito atrás. E aí a bola não chega para ele. O Marcelo joga de uma maneira em velocidade. E aí ele tem dificuldades, porque a bola não chega, como é que ele vai jogar? Sem a bola é difícil. Levantamento feito pelo goleiro Everton. 27 para 28 minutos. Hernani, grande lance. Individual. Vai chegar na boca do gol. Cruzamento é feito. Passou por todo mundo. O Everton. Juninho deu o peito, né? Foi ali, foi o peito. Tava a impressão que era a barreira, mas foi o peito. E o jogo fica mais aberto. Fica melhor ainda. 28 minutos desse segundo tempo. Everton. A bola foi recuada exatamente pelo Juninho. Marcelo. Cortou Samir. Amaral. Falta em cima do Paulo Baier. O Hernani fez a falta no Paulo Baier. Campo de ataque do Furacão. Domingo tem Campeonato Brasileiro na tela da Band. Criciúma, São Paulo, Vasco e Náutico. A partir das 4h30. Paulo Baier vai para a cobrança. Todo o Atlético vai indo em direção à grande área. Paulo Baier. Só rolou. Juninho. Levantou. Saiu Felipe. Deu um soco na bola. Léo Moura. Deu um soco na bola e uma ajoelhada no Samir. Samir ficou dentro da grande área sentindo a ajoelhada, hein? Olha lá. Veja a saída do goleiro. Tá aí, mas o árbitro ia dar falta. Epa! Teve agressão ali, né? 2 agressões, ó, do André Santos, do Samir. Tá no meio lá. Então, ele chutou a bola no momento que caiu, né? No momento que a bola veio para cima, ele chutou a bola em cima do jogador que estava ao chão. E aí teve agressão, né? O Voaden pediu para que saísse do bolo ali o Samir. Vai dar cartão amarelo para 2 jogadores. O Samir está dizendo, o que eu fiz? E já o Ciro, que acabou de entrar, tomou um cartão amarelo? Não é o Ciro, não. O Ciro está com a bola na mão. Delator e levou. Delator. Então tá certo. Samir e Delator. E o Felipe conversando ali com o Voaden. E o Ciro está no meio. 30 minutos, segundo tempo desta final da Copa do Brasil. A confirmação do cartão para o Samir, jogador do Flamengo.
O Wagner Mancini chamou alguém aí, hein? Tá queimando todas as possibilidades o Wagner Mancini. Kleberson, zagueiro. Pois é, Kleberson, Léo Moura. Aí, ó. Quem deveria ter sido expulso é o Wallace. O Wallace dá um tapa na cara. Pode ver aí, ó. O Wallace dá um tapa na cara do jogador de La Torre. Número 14. Pode ver de novo. Amaral, cruzamento na boca do gol. Subida ali do goleador Hernani. Falta. Zezinho acabou cometendo a falta que favorece a equipe do Flamengo. Vamos ver quem é que vai sair. Interessante o zagueiro, hein? Kleberson. Muda. Vamos. Vem Kleberson, 4, sai Juninho, 28. Pois é. O que vai pretender, né? O Kleberson entrando. Paulo Baia. Levantamento do Paulo Baia na esquerda. Boa antecipação feita pelo Wallace. Cortou de cabeça. De novo o Furacão. E a bola vai e volta. Vai e volta. Vem Flamengo. Paulinho. Deixou um pouquinho mais atrás. André Santos. Toca a bola a equipe do Flamengo. Ciro foi duro, hein? Deu a falta cometida pelo Juninho, que vai embora. Entrando Kleberson na equipe do Atlético. Aí ele faz 3 zagueiros, da Manuel, Luiz Alberto e o Kleberson, né? E aí vai liberar mais o volante, né? Principalmente o David para encostar, para tentar realmente vencer o jogo. Só a vitória interessa. Exatamente. Só a vitória interessa ao time do Paraná. E estamos com 33 minutos de segundo tempo. O Flamengo já começa a pensar em se garantir nesse 0 a 0, hein? Hernani. Léo Moura. Vai o capitão. Olha só o lance, olha só o Elias. O torcedor pediu pênalti. Não por falta, só se a bola bateu no braço do jogador do Atlético Paranaense, que aí depois a gente pode ver. Agora que ele foi empurrado, não. Você vê como o Elias, nesse segundo tempo, quando teve a liberdade para criar, como ele é um jogador, né, que vai para cima, como ele é bom de bola, né? Paulo Baia. Aí o Paulo Baia. Chegou tarde o jogador de La Torre. Manuel. Sentiu a perna ali o Pedrinho. Pedro Botelho sentiu a perna. Vai ter condição legal. Chegou o Paulinho na entrada da área. Fez a fita. Na hora de chutar foi travado, Paulinho. O Kleberson, que acabou de entrar, salvou aquilo que seria o gol do título do Flamengo. 34 minutos, 0 a 0. Vai crescendo o torcedor do Flamengo. Se ele dá mais um corte, cai o Everton, cai a torcida do Atlético e o Kleberson também, ele faria o gol facinho. Tá demais a torcida do Flamengo. Um verdadeiro show no Maracanã. Fica calada a torcida do Atlético. Cobrança pro André Santos. Veja a expectativa, né? Punhos cerrados, mão fechada. André levantou. Só tem jogador do Atlético, botou de cabeça para fora. Pedro Botelho. Vem Flamengo. Na boca do gol, passou por toda a extensão da pequena área. E quem no segundo tempo joga mais, não muito melhor tecnicamente, mas é o Flamengo, né? O Flamengo teve 2 oportunidades com o Paulinho, teve um cruzamento que o Hernani ficou sozinho, teve a bola de esquerda do Hernani que o Everton fez a jogada. O Flamengo joga muito mais que o Atlético para tentar fazer o gol do título do que o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense no segundo tempo, chance de gol mesmo, de gol, nenhuma. Foi derrubado. Zezinho foi derrubado. A falta para a equipe do Furacão. Olho na tela, olho na Band.
Casas Bahia, o melhor preço do Brasil está aqui. Já para você o lance Lux Collor do segundo tempo. Veja a aflição da torcedora do Flamengo. Na grande área, Ciro com a mão na cintura. Paulo Baia na bola parada, chamou o Pedro Botelho. Só fica o goleiro lá atrás, que é o Everton. Todo mundo sofre, né? Todo mundo. Quer dizer, do Flamengo e do Atlético. Paulo Baia acertou a barreira. Mais um lateral, lá vai o Paulo Baia. O incansável Paulo Baia. Pedro Botelho. Na grande área. Cabeceou Manuel. Olha só, bate, rebate, tá uma bola no pé do Luiz Alberto. Se o Flamengo tiver a possibilidade de ter uma bola com tranquilidade para o Paulinho ou para o Elias, define o jogo, Luciano. Ganha o título. Já está ganhando no 0 a 0, mas se for inteligente nessa roubada de bola, porque está todo mundo indo de bola, os zagueiros todos, os laterais, já está ficando só o David aqui. E o Kleberson vai se aventurar no campo de ataque, dentro da grande área, tá aí, já indo bandeirinha, posição irregular, não vale mais nada. Vamos pro lance Lux Collor ou não? Vamos lá. Esse lance foi tão bom quanto pintar com Lux Collor. Lux Collor, a tinta da pintura inteligente, rende e dura muito mais. E o lance Lux Collor mais uma vez do Flamengo. O primeiro tempo também foi do Flamengo. No segundo tempo, muito melhor o time do Flamengo. Teve várias chances para definir a partida, né? E tanto é que o Hernani bate com a perna esquerda e o Everton faz uma grande defesa. 37, 38, 40 segundos agora. Olho na tela, olho na Band. Itaipava, a cerveja 100%. Levantou Felipe. Subiu Manuel, fez o parte de cabeça para a equipe de Curitiba. O arremesso lateral é do Flamengo. Domingo tem Campeonato Brasileiro para você. Gonzalez vai entrar no Flamengo. Vai entrar o Gonzalez. O Alisson fez um sinal aqui pro banco. Parece que vai sair o Alisson. Pelo menos ele fez um sinal. O técnico Jaime de Almeida já conversando com o Gonzalez, que é zagueiro do time do Flamengo. E a torcida já comemora, hein? A torcida meio que timidamente começou a comemorar, agora está começando a acreditar. Também 38 minutos, 0 a 0. O empate favorece o Flamengo, sem gols. Vai lá o Paulo Baia. Você viu o corte aí, foi feito pelo Diego. Vem vindo, Paulinho. Dominou. Abriu. Olha o cruzamento, Léo Moura na cara do gol. Toque de cabeça. Pintou, vai fazer, pé direito, vai girar, girou. Demorou demais, Paulinho. Bateu, grande Everton. No chute do Hernani, o Everton praticou grande defesa. Se o Paulinho tivesse batido quando o Hernani ajeitou para ele de cabeça, Paulinho poderia ter feito o gol. Depois ele retribuiu o passe e de um voleio a lá Bebeto, a lá Jorge Mendonça, quase sai o gol da equipe do Flamengo, o gol do título. É que o Everton fez uma grande defesa. Sai o número 2, né? Sai Léo Moura, o sinal foi feito pelo Alas, mas quem sai é o Léo Moura. Agora sendo conduzido para a entrada do Gonzalez, zagueiro, camisa 4 no time do Flamengo. E o Wagner Mancini tá bravo porque muita demora na alteração. E o Léo tá dizendo que tá errado lá na alteração. Ele vai sair na placa, mas ele deu já a tarja de capitão para o centroavante, que é o Hernani, né? São os últimos instantes da partida no Maracanã. Na boca do gol, tá aí o Atlético chegando com perigo, a bola tirada. Samir tirou de qualquer maneira. Vem Atlético. Levantamento é feito pelo David. Manuel. Luciano, dos 180 minutos que ainda não deu, quem jogou mais foi o Flamengo. O Flamengo
jogou mais que o Atlético Paranaense. Chega o furacão. Desespero por parte do torcedor do Flamengo. Cruzamento errado. Pra fora. Foi mal na bola, Pedro. Botou pra fora de graça pra equipe do Flamengo. Olho na tela, olho na Band. Petrobras 60 anos. Uma história inspirada em você. Tô falando que a torcida do Flamengo já está comemorando o título de campeão da Copa do Brasil. O Jaime, hein, Luciano? Grande Jaime. Mano Menezes disse que os jogadores não entendiam o que ele falava, né? Não assimilavam. O Jaime chegou, falou. Opa! O que houve aí? O André Santos e o Ciro se estranharam. Empurrão, cabeçada. Vem o Atlético. Subida de cabeça foi do Amaral. Voltou para o Atlético. Se defende o Flamengo do jeito que pode. 0-0. Título é do Flamengo por enquanto. Vamos ver na base da velocidade. Olha o Hernani. Bem lançado na cara do gol. Ia fazer o gol do título, não fez. Levantou o Hernani pro Paulinho. Quer dizer, ele não levantou. Ele bateu com a perna esquerda. A bola caiu com o Paulinho. Fintou. Invadiu na pequena área. Agora. Gol! E começou. O Paulinho fez uma jogada de mestre. Entregou para o Elias. Que lance do Paulinho. Que assistência. E o toque no canto direito. O Flamengo é campeão da Copa do Brasil, Neto. Tem toda a razão. Campeão da Copa do Brasil. Uma jogada incrível do Hernani que começou. Depois do Paulinho que fez uma jogada incrível. E meteu de 3 dedos. O Hernani mete no contrapé do Everton. Gol do título quando o... tá saindo uma confusão danada. Quando o Jaime colocou o Elias mais à frente, que a gente pedia, tá? Acabou. O time do Flamengo teve as maiores oportunidades. Quem que foi expulso? O André Santos está expulso. Tá saindo pancada aí, socos. O Elias deu, o Hernanes levou, deu, o Elias também. Tá expulso o André Santos do Flamengo, mas agora não adianta ficar com a cabeça quente. O André Santos, que é um jogador experiente, num momento como esse, tá 1-0, não precisava ter nenhum tipo de confusão, que o Fernandinho observou muito bem. O Flamengo é campeão da Copa do Brasil, está na Libertadores do ano que vem, e o Elias mostra a condição desse jogador no momento que o Jaime o colocou mais à frente. Aí o André Santos discutindo com o Ciro. Ciro também foi embora, pelo jeito. Sim, pelo jeito foi embora, sim. Estavam se estranhando já faz tempo. Tá expulso o Ciro pelo lado do Atlético, expulso o André Santos pelo lado do Flamengo. A torcida não quer nem saber. O que houve, André Santos? O que houve? Nós fizemos o gol, tava comemorando, o Ciro veio falar comigo. Não era hora, né? Não era hora. Vai terminar no Maracanã. A festa é toda do Flamengo, campeão da Copa do Brasil. João Paulo, 16 no lugar do Elias. E o Elias vai saindo. É o gol do título, Elias. Gol do título. Pediu para esperar. Pediu para esperar, mas está na cara que o título é do Flamengo. É o gol do título, como você narrou perfeitamente, Luciano. É aquilo que a gente dizia aqui como comentarista, né? No momento que o time do Atlético foi para cima, a grande oportunidade foi feita em relação ao Flamengo e aí fez o gol. Defendeu bem Felipe no canto esquerdo, 5 minutos de acréscimo. Tá aí o Jaime dizendo o seguinte: não acabou o jogo ainda, hein? Tem que marcar muito pertinho um do outro. Vem o Flamengo. Olha o Paulinho, bateu no canto esquerdo, raspou a trave, não entrou. Vibra a torcida do Mengo em todo o Brasil. Mas cai de pé o Atlético Paranaense, né, Luciano? Demais. Zezinho, é lógico que um gol
levaria o jogo para os pênaltis, né? Tem isso também, um gol do Atlético. 4 minutos e meio, pode ser. Mas o Flamengo joga muito bem no segundo tempo. Levantamento é feito pelo Pedro Botelho lá para a grande área. Luiz Alberto está lá na frente. Está tentando de tudo. Vem o Flamengo. Vem o Flamengo. 1-0 Mengo. Tá prendendo a bola. Amaral. Degel Amaral. Tem condição legal, Luiz Antônio, hein? E o Flamengo segura a bola. Vê o tempo passar. Luiz Antônio. Bola colocada para fora. Arremesso lateral para a equipe do Flamengo. Vamos a 50. Vamos a 50. Flamengo com a mão na taça. Flamengo com a mão na taça. 1-0, gol marcado por Elias. O Elias senta, fica de cabeça baixa, fora do gol dos jogadores que estão em pé. Jogadores todinhos de pé, né? Todos eles em pé. Olha o Amaral, levou a bola, rende a baliza de escanteio. E o torcedor do Flamengo ainda sabe que existe uma possibilidade de um gol do Atlético Paranaense. Tem muita gente, veja a ansiedade do torcedor, a imagem é clara. É uma mescla de felicidade, de festa, mas também de preocupação, porque estamos com 47 minutos. O Everton, levantou o Everton para o campo de ataque, subiu lá, fez o corte de cabeça o Samir. Bola com o Furacão. Esse Atlético que está caindo de pé e que pode aprontar. Vem Zezinho. Chegou na boca do gol, tá lá o Manuel. Na entrada da grande área, a recuperação é feita pela equipe do Flamengo. Luiz Antônio. Foi falta. Falta em cima do Marcelo. Marcelo já cobrou. Olha só. Ansiedade, nem pisca, hein? Vem Pedro Botelho. Cruzamento, chuveirou na boca do gol. Olha só a subida do Gonzalez. Cortou de cabeça, vem Gonzalez. Ainda o Atlético Paranaense, mas a falta marcada no lance anterior. E é falta para o Flamengo. 48 minutos. Olha o gol aí, jogada do Paulinho. Que passe ele deu e que tranquilidade do Elias. E acompanhou a jogada dentro da área, mete no contrapé do Herdo, faz o gol do título, volta a jogar o seu grande futebol, o Elias, um jogador incrível que passou pelo Corinthians, que foi para fora e volta a ser feliz, porque ele é muito bom de bola, ele é um craque, fala a verdade, na posição. Levantamento tem gol em Mojimirim. Ponte Preta de São Paulo. Oliveira. Gol da Ponte, Luciano. Diego Sacomã. 2-0 para a Ponte. Olha o Flamengo na boca do gol. Gol do brocador do Hernani. Vai acabar. 2-0. Pediu a bola. Campeão da Copa do Brasil, Flamengo, Hernani. Quer fechar melhor. Olha só. De virada, quase caindo, botou no canto esquerdo. Flamengo, é um grito só na arquibancada. Vai para a Libertadores o Flamengo, né? Já está na Libertadores, faz o segundo gol, o Hernani, que é um baita jogador, tá aí. Terminou, que festa. Léo Moura, Elias. Diga. Léo Moura, virando para a torcida. E agora cai o Léo Moura, Elias fica atrás, jogador do Flamengo comemorando. Vai lá, Luciano. É a grande festa da equipe do Flamengo. Elias e Hernani fazendo os 2-0. A Ponte fez o segundo gol. Depois a gente vai mostrar. Quase que simultaneamente saiu o gol aqui. O Flamengo 2-0. Grande vitória. Vai sendo armado o pódio. A hora que tiver condição de trabalho aí, vamos nós. E aí o Hernani vai comemorar com a torcida, chorando. Esse menino ficou 4 anos na equipe de São Paulo. Vamos lá. O tempo inteiro
comissão, o pessoal lá do Ninho, fantástico. Hoje nós fizemos um grupo muito bacana e uma festa linda está sendo aqui hoje. Parabéns a todo mundo. O Flamengo veio de uma maneira humilde, lutou até o final e ganhamos de um adversário muito qualificado. Emocionado o técnico Jaime de Almeida, segundo o jogo, Fernando. Deixa eu ver o Wagner Mancini no outro lado. O que é que faltou hoje, Wagner? Faltou um pouquinho mais de velocidade, né? O jogo foi muito bom. É lógico que uma final, uma decisão é um jogo um pouco atípico, né? O Atlético tentou, mas um pouco longe das características que normalmente joga. Acabou não tendo uma força ofensiva que normalmente tem, acabou não tendo tanta oportunidade de gol. O volume de jogo não foi esperado, a gente lamenta, sente, é óbvio, né? Fica chateado. Mas esses atletas estão de parabéns, lutaram até o fim e por isso tomaram os 2 gols, porque acabou de certa forma deixando lá atrás aberto, né? É óbvio, eu estou chateado, mas eu estou feliz também de ver a reação desse time que muita gente não acreditava. Chegou à final aí, fez um excelente papel. E o final de Brasileiro ainda que pode garantir a Libertadores. Não tenha dúvida, nós vamos brigar muito, ainda faltam 6 pontos a ser disputados, também difíceis, mas eu acredito ainda muito no Atlético. Parabéns pelo que foi feito. Valeu, obrigado. Vai lá, Sandro. Vila Moura, tá com fôlego aí, pulando muito. É um título merecidíssimo, né, não? Merecido porque a gente sofreu muito e foi muito questionado. Glória a Deus por esse momento aqui especial. E agora eu quero comemorar com meus companheiros. 14 jogos em 7 estados diferentes. 12 vitórias, 11 vitórias, 2 empates e só uma derrota. Eliminou o Remo, Campinense, Asa, Cruzeiro, Botafogo, Goiás e Atlético Paranaense. O Flamengo tá de volta à Libertadores. Fernando Fernandes. Pois é, quando o palco já vai sendo montado aqui, Luciano, os jogadores agora estão deixando o centro do gramado, eles que estavam conversando e vem chegando para cá, para a gente poder conversar com os jogadores do Flamengo. Enquanto isso, Luciano, você e o Neto vão bater numa bola aí, a gente, assim que tiver condição com os jogadores, a gente volta. Aí tem uma coisa importante, né? Eu acho que nessa Copa do Brasil, o grande jogador, fala a verdade, estão os gols aí, Luciano. O grande jogador para mim foi o Hernani, né? O Hernani nessa Copa do Brasil, ele arrebentou, foi merecido o gol que ele fez, o segundo gol, um gol de voleio, já tinha tido 2 ou 3 oportunidades durante o jogo, né? Mostrou que é um jogador incrível. Eu estava falando 4 anos no São Paulo, não teve oportunidade com o Muricy Ramalho, foi pro Mojimirim, fez 13 gols e arrebentou o Hernani. Vai lá, Fernando. Muito obrigado. Aqui é o Wallace. A gente tem que... Tá difícil até para andar, para respirar, hein, Wallace? Correndo muito, né? A gente fica grato com tudo que essa equipe hoje representa, porque a gente foi muito criticado, sabe? Que a gente não tinha dado o resultado esperado e esse título selou tudo que a gente se comprometeu a fazer. Esse título eu disse a minha esposa que está ali. Jéssica, te amo! Amaral! É emocionado, vai lá, Sandrão! Amaral! E você que estava curtindo a Copa Sul-Americana com o Kleber Machado, a classificação da Ponte Preta de Campinas, que vai disputar o título da Sul-Americana. Jogadores do Flamengo no pódio do Maracanã, todos devidamente medalhados, comissão técnica, os campeões da Copa do Brasil. E aqueles que não puderam jogar hoje, como é o caso do Chicão, que está ali no meio. Olha aí, o Felipe recebeu o troféu de goleiro. O Hernani foi o artilheiro com 8 gols, fez inclusive o gol do título. Olha ele ali com a chuteira de artilheiro, né? Eu ia dizer chuteira de ouro, mas ela não é de ouro, ela é de prata a chuteira ali. Mas é a chuteira do artilheiro, veja aí o Hernani. E agora nós vamos ao momento da entrega da taça. A Copa do Brasil, que cada ano que passa tem uma taça diferente, né? Esse ano ela lembra muito a Liga dos Campeões da Europa, né? Uma espécie de uma orelhuda. Aí, dirigente do Flamengo, vice de futebol, o Valim, Virgílio Elis, diretor de competições, e agora o capitão. Tá aí o Leonardo Moura, vai ter o privilégio de erguer a Copa do Brasil. O capitão do clube de regatas do Flamengo. Mais de 40 milhões, deu uma checada no peso para ver se dava. Isso tá tudo bem, dá sim. Quero a taça. Mais de 40 milhões de torcedores espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Presidente Bandeira de Melo entregando a taça para Leonardo Moura, que vai levantá-la com o auxílio ali do Paulo Pelaipe, que é o gerente de futebol. Já disse que tá tudo bem, tá comigo. Vai lá, Léo Moura. Levanta para a nação rubro-negra.
Mais de 40 milhões de rubro-negros espalhados pelo Brasil. Eles cantam uma vez Flamengo, 3 vezes Flamengo, tri campeão da Copa do Brasil.